Queria começar por perceber exatamente qual foi a razão do seu dilema presidencial, porque no início do ano queria ser candidato, depois vieram as eleições legislativas e isso nessa altura deixou de fazer sentido. Enfim, houve ali a seguir hesitações. Houve mesmo, é mesmo essa E palavra. agora está aqui como candidato assumido, mas num lugar que não queria assumir. Boa noite, Pedro, obrigado pelo convite. É mesmo isso, e eu acho que quando nós em política queremos ser frontais e sinceros com as pessoas, temos que lhes dizer também as coisas como elas são e não enganá-las. Eu não queria, francamente, eu sei que isto até se pode virar contra mim, eu não desejei esta candidatura presidencial, não a procurei, não acho que ela fosse um bom sinal para a democracia, no sentido em que o espaço em que me incluo, o espaço da direita, o espaço do antissistema em relação ao sistema que vivemos nas várias áreas da imigração, da segurança, do combate à corrupção, devia estar representada, e quando digo estar representada eu não quero desvalorizar nenhum candidato, porque em democracia, e eu também já senti ainda pelo que é ser desvalorizado, mas em democracia nós nunca devemos desvalorizar os nossos adversários. Porém, como eu expliquei aos militantes do partido, que partilhei com eles aquilo que era a minha visão das coisas, nós temos que ter uma candidatura vencedora ou que pelo menos chegue à segunda volta das eleições. Isto é muito pragmático. Temos que chegar à segunda volta das eleições. No E nesse fundo, sentido... No fundo não tinha alternativa a si próprio. A questão não é eu ter alternativa a mim próprio. Repare, alternativas há sempre e elas existem em todas as circunstâncias. Houve um Conselho Nacional do partido que foi precisamente sobre presidenciais. O partido dividiu-se entre o que devíamos fazer ou não. Todos estamos conscientes que a nossa grande tarefa é mudar o país e para isso precisamos ter os mecanismos que permitem mudar o país. Nem sempre a tarefa presidencial permite isso, mas também estamos conscientes que o Presidente da República tem tido um papel fundamental de bloqueio em matérias como a imigração, ainda agora vetou a lei dos estrangeiros, em matéria de leis contra a corrupção, em matéria de relações externas de Portugal com países... Já iremos falar do papel mas que isto quererá para justificar, assumir como qual foi o Presidente da dilema? República, Qual foi o dilema? O dilema é este, o líder da oposição, o desejável não é que seja candidato presidencial, não é o desejável numa democracia. Porém, entre isso e deixar que vença o lugar mais alto do país, candidatos que já mostraram que representam o pior do que o sistema tem, é um mau sinal. Portanto, quando isto acontece, eu enfrento... Havemos também de falar do falaremos. sistema político nesta entrevista, mas quero lembrar-lhe que é neste sistema que o André existe como líder da oposição, Sim, mas quero mudá-lo. líder de um partido, Com certeza, mas quero 8 mudá-lo. vezes candidato em 6 anos apenas, Mas quero mudá-lo. e até com possibilidade de ser governo, como indica uma Com sondagem. certeza, nós já estamos em prima. Outra das coisas que levou a muita hesitação, sobretudo por parte de muitos apoiantes do Chega, e militantes e apoiantes, é o facto do Chega estar agora em primeiro nas sondagens para governo. E isso leva muita gente a dizer, se estamos nisto, para que é que nos vamos meter na campanha presidencial? É uma questão legítima. Eu próprio tive essa dúvida. Eu próprio tive que pensar sobre isto. Então eu estaria a mentir-lhe se aos telespectadores dissesse assim. Para mim isto foi uma coisa clara. Sim. Eu decidi avançar e avancei. Não foi. Aliás, estivemos aqui e falámos sobre isto. Portanto, E o André disse que estava a fazer um sacrifício nesta candidatura, até parecia um pouco Pedro, abatido. É mesmo, no momento não é abatido, mas o anúncio da candidatura. Mas já agora que motivação é essa? É isso, repara, Pedro. Parecer abatido? Não é que quero levar os seus apoiantes a votar em si daquela forma? Isso os eleitores decidirão. Segundo as sondagens, estão a decidir até no meu favor, mas isso é uma questão que se verá em janeiro. Eu não sou de antecipar resultados. Agora, quando eu disse aos militantes e aos apoiantes que esta não era a candidatura que desejava, eu estava a ser sincero. Portanto, não podia dizer-lhes, meus caros, este é o dia mais feliz da minha vida, não é? As pessoas sabem que eu falo frontalmente, que eu digo as coisas como elas são, e portanto, essa é a verdade. Agora, podemos deixar que um Presidente da República volta a ter este perfil que teve este Presidente da República, ou seja, um Presidente da República que vai trazer para o Palácio de Belém todo o bloqueio àquilo em que acreditamos, no âmbito, como lhe disse, da lei de estrangeiros? Olha, sabe qual foi talvez... Já lá chegaremos. Pedro, só mesmo para Queria falar também dos outros nomes que estiveram em cima da mesa. Sim. Sabe qual foi talvez o momento mais decisivo para mim? Foi quando houve o veto à lei dos estrangeiros, sobre a lei da imigração. Toda a gente compreende que o país tem que ter controle nas entradas. Toda a gente. Quem não compreende não sabe viver a realidade que as pessoas estão. Mas foi aí que decidiu. Era isso que eu lhe vou dizer. Isso. E aí o Chega teve a iniciativa e depois o governo veio atrás e depois acabou por haver uma lei, digamos assim, negociada, em que tinha que começar a haver regras na entrada neste país. Não pode entrar qualquer pessoa de qualquer maneira, não pode denunciar apoios sociais, tem que haver regras. Muito bem, e fez-se uma lei com a qual eu até discordo numa parte, porque acho que não foi tão longe como devíamos ter ido. Mas aconteceu. Foi assim. A política às vezes é a arte do possível. Chegámos a bom porto. Ela foi. Pois bem, o Presidente da República decidiu vetá-la.
enviou para o tribunal e decidiu vetá-la. Todos os candidatos, quando eu me refiro a todos, é os três que estão mais na corrida do ponto de vista dos números. O Almirante Gouveia Melo, o Dr. Marcos Mendes e o Dr. António José Seguro. Todos disseram que acham muito bem que tenha sido vetada a lei dos estrangeiros. Eu fiquei com a consciência clara de que nós temos que ter um candidato que diga a estes senhores que o país mudou, que o mundo mudou e que nós temos que mudar as nossas políticas de imigração. Se eu tiver que fazer essa missão e esse sacrifício, farei, porque o país precisa de ordem nessa matéria. Mas, pelos vistos, houve um escrutínio de outros nomes, havia outros candidatos, nenhum deles serviu. Enfim, que explicação tem, sem ser exatamente a explicação que deu há 2 dias, já disse, no fundo, pelo menos é isso que eu leio, que tinha medo que o seu partido tivesse um resultado terrível nestas eleições. É essa a principal. Repare, eu acho que Pedro Passos Coelho devia ser candidato nestas eleições. É o que eu acho, é assim que eu vejo. Acho, e o Chega poderia ter perfeitamente, eu sei que nem todos concordam com isto, e algum eleitorado também não concorda, tinha sido primeiro-ministro, não está agora na política, digamos assim, partidária, é um nome com um prestígio incontornável, é um nome com uma competência incontornável, está com a independência necessária e tem, na minha perspectiva, sobretudo nos últimos anos, que eu acho que houve uma evolução em Pedro Passos Coelho, pelo menos não é que ele me tenha dito isto, é a forma como eu vejo, em matéria de defesa da família, do país, dos valores corretos que o país tem que ter em matéria de justiça, combate à corrupção. Pedro Passos Coelho era o homem certo neste momento. E chegou a falar com ele pessoalmente? Não vou partilhar isso, porque acho que não devo sem ele, sem isso ser permitido. Só não tinha dito acho que o faria só se isto fosse, se ele próprio me dissesse isso. Agora, acho que era o candidato ideal. Porém, a política não é o que eu quero, nem o que o Pedro quer, é o que é. Chegados aqui, o Dr. Pedro Passos Coelho está fora desta corrida, o candidato do PSD chama-se Marcos Mendes, que é o candidato do montenegrismo, na verdade. É o candidato desta malta que se juntou à volta do PSD, com toda a franqueza, para distribuir lugares. E, portanto, eu não posso nunca, em consciência, e eu disse ao meu partido, se o partido quisesse apoiar Marcos Mendes, eu estava fora. Porque é impossível para mim apoiar Luís Marcos Mendes. Mas falou-se isso? Há pessoas que certamente tinham essa perspectiva e que devíamos estar fora da candidatura presidencial do género. O Chega não tem que se meter nisto. Isto é uma disputa, imagine, menor. E então podemos até dizer que Marcos Mendes é o candidato, mas quer dizer, o Dr. Marcos Mendes, durante anos de comentário televisivo, levou ao colo o Dr. António Costa, levou ao colo o Dr. Luís Montenegro, representou o pior que o sistema tem, e eu quero perguntar mesmo aos que apoiam o Chega e que votaram no Chega, são estas pessoas que querem para Presidente da República? Porque muitos dizem assim, eu não gosto de ver o André Ventura... Já percebi que queria Pedro Passos Coelho. Eu não gosto de ver o André Ventura... Eu não gosto de ver o André Ventura Presidente da República, mas o que eu pergunto é, mas então quem é que têm? Quer dizer, quem é que destes nomes que aqui estão, e a política é o que existe, que é António José Seguro, Marcos Mendes e Almirante Gouveia Melo, qual destes é que querem? Chegou a ouvir-se também o nome de Manuel Monteiro. Sim, era. CDS, com certeza, era uma figura também interessante. Era uma figura interessante, não vou dizer se aceitou ou não. O partido entendeu a um determinado momento que não era esse o caminho que devia seguir e que devia... E houve outras pessoas além de Manuel Monteiro. Houve outras pessoas com menos notoriedade também, porque a vida não é só a notoriedade, há outras características, embora esta seja uma eleição muito personalizada e muito, como o Pedro sabe e como os jornalistas sabem, ou seja, os portugueses têm que conhecer quem vai a votos, porque esta é uma eleição, temos poucos meses, estamos a falar de 3 meses, 4 meses, até às eleições, temos umas autárquicas pelo meio, temos um orçamento do Estado pelo meio, na verdade o tempo de, e eu também espero que as pessoas compreendam isto, o tempo de pôr um candidato, não é desconhecido, mas menos conhecido, cá fora, de o apresentar e dizer está aqui, era curto e tem riscos. Eu sei que há riscos para mim também. O risco é não ter o resultado que tive nas legislativas. Só percebeu-se. É? Pedro Passos Coelho já percebi que para si era o candidato ideal a estas presidenciais, apoiado pelo Chega. Eu e gostaria, Manuel Monteiro seria também eu gostaria, sim, é uma figura que eu gosto e gosto mesmo. Sei que até já teve opiniões diferentes das do Chega e já as transmitiu em público. Agora, eu gostaria que Pedro Passos Coelho tivesse sido candidato. O que é que os militantes do Chega, as pessoas do partido, foram dizendo sobre a possibilidade de se candidatar? Queria perceber se a maioria das opiniões divergia ou se concordava. Foi muito difícil para mim, não lhe vou mentir nisso, foi muito difícil para mim, foi mesmo. E eu não gosto de mentir às pessoas, e o partido sabe que isso é verdade, as pessoas que lá estiveram também, foi um Conselho Nacional aberto a todas as autarcas. Ninguém o tentou demover, não houve alguém que tivesse ficado mais irritado, por exemplo, na sua candidatura, eu vi à porta, estava a Rita Matias, o Rui Paulo Sousa, mas também não vi assim tanta gente do Chega naquele momento, ainda não que era um momento que... Vamos lá ver, ainda não foi feito que supunha que era um momento de apoio. Há uma coisa que eu lhe garanto, não vai estar lá o Isaltino Moraes a apoiar-me, isso nunca vai estar. Nem vai estar o José Sócrates, nem vai estar o Rui Rio. Estamos a falar das pessoas não, estou a dizer que nenhum deles vai lá estar. Portanto, o espaço nunca vai ser grande, nem pequeno nem grande para essas pessoas. Vi pouca gente do Chega. Viu porque aquilo é a sede do partido e é a sala de conferências de imprensa. A não ser que dê para aumentá-la um bocadinho. E estava cheio de jornalistas, vocês ocuparam logo 2/3 da sala. Mas, vamos por partes. Aquilo não foi ainda
a formalização da candidatura. Foi um anúncio que eu fiz ao país que vou ser candidato. Agora os outros vão ter ainda que levar com a formalização da candidatura, que já tiveram um momento deles, com bandeiras e com Isaltino Moraes e com os amigos do José Sócrates e tal. Agora o Chega também vai ter esse momento. Agora, eu tinha que, em consciência, Pedro, dizer ao país o porquê de ser candidato, que eu acho que era importante. As pessoas votaram no Chega para as legislativas, em grande 23,5%. Lembra-se quando eu estive aqui consigo, disse-lhe que isso ia acontecer, sou o Pedro achava que não, eu disse-lhe que ia acontecer. Cheguei a ter um grande resultado. Diziam que não. Depois falharam, porque as sondagens enganam-se na maior parte das vezes. Não era o Pedro, sim, as sondagens. Mas olha, é uma reflexão para fazermos também nestas presenciais. Não podem sempre estar a exigir responsabilidade aos políticos e as empresas de sondagens nunca o assumirem. Ou seja, enganam-se sempre no Chega, curiosamente. Nunca se enganam a favor, nunca se enganam a favor do Chega. Saber quem é que dentro do Chega era isso que eu lhe ia dizer agora. Tentado demover. Eu fiz este parênteses só para dizer que aquilo não era pequeno nem grande. Era a sala de conferências de imprensa no partido e nós temos que ser honestos. Agora, houve pessoas que não concordaram e até lhe digo mais. Houve pessoas que me disseram, olhos nos olhos, não achamos boa ideia que avances. Pessoas que eu tenho muita estima e que respeitei a opinião e que considerei. Pessoas importantes e que eu considero. E pessoas amigas, Pedro, e pessoas amigas, e familiares. Mas com que receio, com que justificação? Que tem riscos para mim politicamente, que tem riscos para o partido de ganharmos e, na sua perspectiva, isso afeta o caminho do partido rumo às legislativas ou a umas eventuais eleições legislativas, e a ideia de que é errada, de que o Presidente da República em Portugal não pode fazer nada e, portanto, nós não nos devemos meter nisso. Todos nós que paremos um bocado para pensar, percebemos... E porque os seus eleitores podem ficar confusos, não sabem se o André quer ser Primeiro-Ministro ou Presidente da República. O que é que quer ser? Os eleitores do Chega querem, sobretudo, que haja outra República. E que esta terceira República acabe. E que cheguemos à quarta. É isso que eles querem. Querem mudar o sistema e querem que os políticos habituais do sistema saiam dela. Mas há 4, 5 meses o André queria ser Primeiro-Ministro e agora quer ser Presidente. O que os eleitores do Chega querem é mudar o sistema. E isso tem várias vias. O Churchill sobre a Segunda Guerra Mundial tinha esta frase: lutaremos nas colinas, nas praias, no terreno, lutaremos no território, nós lutaremos em todas as eleições, nas presidenciais, nas legislativas, nas autárquicas, lutaremos até mudar o sistema corrupto. E é que o André tem estado, por exemplo, está em todos os cartazes do Chega, está nas legislativas, está em todos os cartazes das autárquicas ao lado dos seus candidatos, há de estar agora nas presidenciais, é omnipresente, todos os dias dá conferências de imprensa, e está, deixe-me só acabar, e está todas as semanas praticamente uma hora na... Não se cansa. Eu vou dizer uma coisa, eu nunca me canso por Portugal. Nunca me canso por Portugal. Eu não tenho cansaço pelo país. Eu dou a minha vida pelo país, dou mesmo. E dou com gosto, e sabendo que isso tem sacrifício e que é espírito de missão. Mas faço com gosto. De facto, eu trabalho muito mais que os outros líderes políticos todos. Isso é uma evidência. Nem vou para Gaza durante não sei quantos dias deixar o país assim no estado em que está. Portanto, é verdade, o que está a dizer, eu faço muita coisa, apareço em muitos sítios e há muita gente que me pergunta se eu sou omnipresente. Não, eu trabalho pelo país, eu sacrifico-me mesmo para que o país mude. Agora, de facto, para si vai ser um desgaste físico este ano com 3 eleições. Vai com certeza, mas o país, o Sá Carneiro dizia, primeiro o país, depois o partido e depois as minhas circunstâncias. E é exatamente assim que eu sigo. Primeiro o país, depois o partido e depois as minhas circunstâncias. Ou seja, eu vou nesta luta com espírito mesmo de sacrifício, de missão, mesmo que isso implique, para mim, sacrifício. Eu quero que as pessoas saibam isso. Eu não estou aqui fazendo coitadinho, porque eu vou porque quero. Eu vou porque quero, não é? Perguntar-lhe se está completamente recuperado daqueles episódios que teve nas eleições. Não estou completamente recuperado, mas eu não me vou vitimizar sobre isso. Eu não estou completamente recuperado, mas estou a fazer esse caminho e estou a fazer esse trabalho. E tenho que fazer a minha própria recuperação. Há muita gente hoje... Já agora deixa-me perguntar o que é que os médicos lhe disseram depois, porque imagino que continua a ser acompanhado. Continuo a fazer esse acompanhamento e continuaram a fazer o acompanhamento que tinha que fazer em relação ao que tinha tido e às consequências que esse episódio podia ter em picos de maior cansaço, stress, etc. Agora, eu não me vou vitimizar com isso. Eu, independentemente da minha circunstância, eu se não estivesse em condições físicas, eu não ia à luta, não é? Eu dizia, não estou em condições para fazer isto. Eu não estou a pensar nem na minha saúde, nem na minha condição médica. Eu estou a pensar naquilo que acho que é melhor para o país. E quando nós pomos o país em primeiro lugar, fazemos sacrifícios familiares, pessoais, de todos os tipos. E é isso que eu pretendo fazer nestas eleições. Eu pretendo dizer às pessoas que estou disponível, vou à luta, mesmo que não seja a luta, digamos assim, mais fácil para mim. E há muita gente que me diz também assim, acabaste de ter 23... Eu não disse o que é que quer ser. Quer ser, de facto, Primeiro-Ministro ou Presidente da República. Eu não penso em cargos, eu quero transformar o país, eu quero mudar o país. É isso que vocês não compreendem, não me interessa o nome dos cargos. Possibilidades diferentes. Já falaremos neste sistema em que vivemos, deixa-me fazer uma pergunta, deixa-me dizer-lhe isto. Eu, como lhe disse uma vez, eu quero saber 0 de cargos.
Eu quero saber zero do título que me Já dão. lhe irei perguntar Que é, como é que quer mudar o sistema. então, mas deixa-me lá terminar. Eu não quero saber se é rei, se é presidente, se é primeiro-ministro, se é... Eu quero acabar com esse sistema corrupto em que vivemos há 50 anos. Quero fazer a Mas justiça não tem medo que os seus funcionar. eleitores fiquem Não é? meio confusos, sem saber exatamente aquilo que quer ser. Os eleitores do Chega são inteligentes o suficiente para perceber que nós temos que mudar o sistema e temos que começar por algum lado. Neste momento não temos eleições legislativas no horizonte. Temos autárquicas e presidenciais. Nas duas eu dou a cara, numas não sou candidato, noutras sou. Nas duas vamos à luta, nas duas queremos varrer e limpar o sistema. Eu acho que esta é a melhor mensagem que posso dar aos eleitores do Chega, a garantia de que vamos fazer esse trabalho. Se me permitir só dizer isto durante um minuto. Ontem houve uma grande manifestação de imigrantes à frente do Parlamento. E vocês passaram, e até, olha, eu sou muito crítico e quer do jornalismo que se faz em geral, e já tivemos aqui também conversas sobre jornalismo. Infelizmente, a CMTV e a NAU foram as únicas que foram capazes de dizer uma coisa que era notória e evidente, que é o líder da oposição foi atacado numa manifestação. Isto não é nenhuma questão de vitimização, é todos os outros canais esconderam isso. Mas a partir do momento em que foi lá, isso pode ser entendido André Ventura como uma provocação. Pedro, eu não estou a fazer agora... Não foi chamado, os imigrantes que o chamaram para lá estar. Primeiro, era o que faltava, o líder da oposição não ir onde quiser no seu país. Segundo, era o que faltava, o líder da oposição não poder falar com os manifestantes, porque se estão a manifestar no Parlamento é para nós os ouvirmos. Nós vimos o vídeo antes das redes sociais, vimos o André na janela a filmar a manifestação com toda aquela gente e a protestar exatamente com o facto de se estar a realizar ali uma manifestação. E a imagem seguinte é o André junto dos manifestantes. Mas já lá iremos. Não, mas já então deixa-me só dizer isto. Porque eu queria falar também da imigração. Eu vou a todas as manifestações. As que são contra mim, a favor, eu não me escondo. É que a diferença dos políticos habituais é que eles estão habituados a esconder-se. Mas aquela manifestação não era sobre si, não era contra si. Ora, por isso, então porque é que eu não podia lá estar e o Chega não podia lá estar? Ou estão-se a manifestar para quem? Para quem é que queriam falar? Não estava ao lado dos manifestantes, pois não. Não, eu queria lhes dizer que eles têm que cumprir regras. Que não é só irem para ali manifestar-se. Que não é irem para ali dizer que querem papéis para todos e documentos para todos. É cumpriram as regras de entrada. E isso não é uma provocação. Não, cumprir regras é uma provocação. Se for lá contestar os manifestantes, Pedro, se for lá tentar discutir com eles. Desculpa lá. Cumprir a lei é uma provocação. Dizer que tem que cumprir a lei é uma provocação. No meu país, no país em que eu vivo, eles não estão à frente de uma casa qualquer. Os imigrantes sabem que têm que cumprir a lei. Aliás, eles estavam a contestar precisamente porque dizem cumprir a lei e não ter os documentos. Arremessaram-me os prazos e por aí quem cumpre tanta lei não me deixou falar, arremessaram-me objetos e tentaram agredir-me. E tentaram insultar-me. E insultaram-me. Se isso é cumprir a lei, temos maus imigrantes, sinceramente. É um mau início de conversa. Os imigrantes é um mau início de conversa. Não, está muito enganado. Está muito enganado. Eu sei que vai falar sobretudo dos imigrantes. Está muito enganado. Sabe que há muitos imigrantes em Portugal. Sabe que há muitos imigrantes em Portugal, Pedro, deixa-me dizer isto. Sabe que há muitos imigrantes em Portugal que vêm para Portugal, que sabem que têm que cumprir regras e que não gostam que venham para Portugal, que não cumpram regras e que ainda tenham mais benefícios do que os outros. O que eu fui dizer ontem, e desculpa lá, tenho todo o direito de o fazer, fosse uma manifestação do que fosse... É verdade que foi insultado, mas também é verdade mas deixa-me só terminar isto. O que lá esteve a fazer pode ser entendido como uma provocação. Para o sistema pode sempre ser entendido como... Deixa-me só terminar, senão não consigo falar. Para o sistema pode ser sempre entendido como uma provocação. Se vir na lógica de PS e PSD, que ficam sempre fechados nos gabinetes, tudo é uma provocação. Agora, hoje houve uma manifestação de ex-combatentes, sabe quem é que lá foi? Fui eu. Acha que foi provocação? Ou hoje já podia ir porque eram antigos combatentes. Mas o que é triste não é isso, Pedro. Houve uma manifestação de estrangeiros, de imigrantes do nosso país a pedirem direitos e a dizer que têm direito a tudo e que nós temos que lhes dar tudo. Foi notícia em toda a imprensa nacional. Hoje as televisões também estavam na manifestação dos antigos combatentes. E destaque absoluto anteriormente e depois da manifestação. Hoje houve uma manifestação de portugueses abandonados pelo Estado, que são os ex-combatentes. Zero diretos, sabe que é verdade o que eu estou a dizer, zero notícias anteriores e ninguém quis saber de nada. Não vi porque eu estive aqui. Mas eu estou-lhe a dizer que é verdade. Agora digam, que país é este em que os estrangeiros se manifestam e nós fazemos disto notícia nacional? E os antigos combatentes se manifestam e nós ignoramos-los e olhamos para o lado. É um país antipatriota que eu não quero viver. Mas quero dizer que a essa hora, um tema que também lhe é muito caro, estava a ser apresentado o novo treinador do Benfica. Sim, óbvio, mas há sempre... Mas ontem todas as mas vamos lá ver, ontem também já estava a questão do José... Mas deixa-me lá dizer isto, está bem, mas é importante dizer isto. Ontem também já estava a questão do José Mourinho e a questão do Benfica. E eu até sou do Benfica, como se sabe. Agora, não me tirem areia para os olhos. É porque interessa mais dar destaque aos imigrantes do que aos portugueses. É esse o problema. E não estou a dizer, como lhe disse, fiz um elogio. Porque acho que a CMTV e a 9 foram os que tiveram coragem da noite dizer o que aconteceu. Bem ou mal. Os outros ignoraram. Os outros ignoraram. E portanto, olha, dou-lhe um exemplo. O que lá esteve a fazer deve ser entendido também como uma provocação. Não vamos os dois discutir isso. Não, mas desculpe lá. Eu tenho que dizer isto. Então o livro esteve lá a fazer o quê? Então o livro esteve lá a fazer o quê? Também foi uma provocação? Ou eu não posso ir a manifestações porque os imigrantes estão lá?
Era o que faltava que no meu país eu não posso ir à frente do Parlamento. Eu vou dizer aqui uma coisa. André, nós Deixa-me dizer isto. Não há grupo em Portugal, não há imigrante, nem outro qualquer que me vai impedir a mim, nem ao Chega, nem aos representantes eleitos de ir onde quer que seja. Se vêm para Portugal, ouçam, leiam os meus lábios. Têm que cumprir regras. Foi isso que eu lá fui dizer. O que é que fizeram? Partiram para o insulto, para a agressão. Talvez porque não querem cumprir regras. Mas eu lamento, vão mesmo tê-las cumprir. É verdade, estavam ali alguns, 3.000 ou 2.000. Mas 1,5 milhão votaram no Chega. Portanto, não é nem 1/10, nem uma porcentagem ínfima dos que votaram no Chega. Portanto, habituem-se que vão ter que cumprir regras em Portugal. E é isto que eu quero dizer. Vamos voltar às presidenciais. E eu queria entrar nesse capítulo de Gouveia e Mel. Porquê é que não apoiou o Almirante, como chegou a ponderar esse apoio? Porque estava a ouvi-lo no anúncio, ou no primeiro anúncio da sua candidatura, e de repente o que me pareceu é que para si o Almirante passou de herói a vilão. Não é uma questão de passar de herói a vilão. Chegou a pedir desculpas aos eleitores do Chega por ter ponderado esse apoio. E hoje volto a dizer o mesmo. Claro, aparece alguém relativamente desconhecido do sistema político, quer dizer, se tornou conhecido na questão da vacinação, da Covid-19, fora do sistema político e com uma mensagem um pouco, digamos assim, acima do sistema político. E isso é uma mensagem que eu, por natureza, aprecio, no sentido de ser contra este sistema político em questão. O Chega nasceu todo contra isso. O Chega nasceu a fazer-se na luta contra o sistema. Em todas as lutas. Sozinho, no Parlamento, como deputado único, nas autarquias, em todo lado. Na luta contra a corrupção, etc. E o Almirante apareceu um bocadinho nessa lógica, nessa perspectiva. Depois, nós temos olhos e temos ouvidos. E, portanto, aqueles que aparecem e dizem eu quero fazer isto, tudo certo, mas depois começamos a ouvir o que é que dizem. E quem é que tem... disse que o Almirante concordou com o chumbo do Tribunal Constitucional e que foi isso Pedro, que o fez. Isso foi só um exemplo. Depois disso, que votou sempre nos dois... A verdade é que o Almirante também, pelo menos de forma oficial, não era o apoio dos partidos. Portanto, rejeitava à partida o apoio do Chega. Isso é uma questão que o Almirante, isso é uma questão que a mim não se me coloca. Agora, eu ouvi dizer que votou no PS e no PSD, sempre. E, portanto, está apresentado, quer dizer, é que concorda com o veto à lei da imigração. Então foi o Almirante que, a dado momento, rejeitou, ele, do lado dele, o seu apoio. Mas acha que alguém rejeitaria o apoio de 23,5% dos eleitores? Acha que alguém rejeitaria em boa consciência ou com cabeça o apoio do segundo maior partido do país? Ele fez saber logo à partida que não queria o apoio, pelo menos de forma oficial, dos partidos. Sim, mas obviamente que interessava ao sistema e também ao Gouveia que eu não fosse candidato, isso é uma evidência. Quer dizer, toda a gente percebe isso, qualquer comentador percebe isso ele ontem, e toda a gente diz isso, não é? Aliás, ontem que eu ouvi isso, parece que eu era o único candidato. Ele na entrevista que os outros não existiam, não é? Que disse que não pertence ao seu espaço político. Claro. Viu a entrevista? Vi uma entrevista por dever de ofício, mas era isto que lhe ia dizer. Entretanto, o Almirante Gouveia começou a falar. Começou a dizer que concordava com os vetos à lei da imigração, que acha que devemos ter mais imigração. Se não me engano, ontem, na questão era precisamos de mais imigração, o Almirante Gouveia disse que sim. Quer dizer, se eu tiver maluco é que eu posso apoiar uma coisa destas. Quer dizer, e que depois mete o Isaltino Moraes, que até é curioso, disse que eu devia que um dia podia ir preso, quando o homem já esteve na prisão e que ainda devia lá estar. Quer dizer, porque andou de facto a roubar-nos. E depois mete estas pessoas na campanha presidencial, então as pessoas também têm que avaliar isto. Tem que dizer, é este que é o candidato antissistema, com o Rui Rio e com o Isaltino Moraes ao lado. Quer dizer, vamos ser francos, eu também não quero fazer agora, se não parece que isto agora se tornou uma luta entre o André Ventura e o Almirante Gouveia Mel. Mas, francamente, parece, só falta o José Sócrates apoiar o Almirante Gouveia Mel. Só falta isso. Só falta ver o José Sócrates sair eu já lá vou, sim. Só falta o José Sócrates sair do julgamento num destes dias e dizer que também apoia o Almirante Gouveia Mel. Quer dizer, o pior do sistema está-se a juntar à volta do Almirante Gouveia Mel. Eu acho que isso é muito negativo. Não é? Confirmou, de facto, a realização desse almoço, que decorreu numa quinta de Mário Ferreira, foi de resto o apoiante o Gouveia Mel que promoveu, digamos, e que ainda é apoiante. Sim. Quem é que teve a ideia? Quem é que o convidou para almoçar? Como é que se organizou esse almoço? Não vou estar aqui a dar agora detalhes quem é que me convidou e quem não convidou. Eu posso só dizer isto, eu também já tive o Dr. Marcos Mendes. É essa a questão que querem pôr e também já tive o Dr. Marcos Mendes. E também já estive noutras circunstâncias com o Dr. Com que finalidade António José Seguro. Com a finalidade com que eu já tive com pessoas do PS, do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal. Quer dizer... O Gouveia Mel disse ontem que andaram a esclarecer posicionamentos políticos. Mas os políticos têm que conversar. Os políticos têm que falar uns com os outros e perceber onde é que há pontos de convergência e onde é que não há pontos de convergência. Eu acho que ninguém quer políticos. À partida, não olhem uns para os outros, não é? À partida, para um almoço já sabiam
quais são os posicionamentos políticos Não, sobre o mas há outro. coisas que se calhar que é preciso conversar Quais? e perceber que estamos nos antípodas. Se calhar na forma da falaram, organização do afinal? Estado, agora estou a dar exemplos da reforma da organização do Estado, na reforma da Justiça, na organização daquilo que queremos para o Estado e nas pessoas que temos à nossa volta. E se Não calhar, foi sobre isso que falaram também. não vou estar a dizer o que é que falámos, que eu também não lhe vou dizer o que é que falei com António José Seguro perguntava hoje porque é que os dois afinal combinaram ao almoço. eu compreendo o Dr. António José Seguro e a sua preocupação por isto. Porque, de facto, o Almirante Gouveia Mel cada vez mais é o candidato do Partido Socialista. E, portanto, eu percebo que ele esteja um bocado em dúvida e ele quer aparecer a todo o custo entre mim e o Almirante Gouveia Mel. Eu não vou contribuir para esse peditório, francamente, porque eu também não quero saber se o Dr. António José Seguro já se encontrou com o António Costa, com o Luís Montenegro ou com o Pedro Passos Coelho. Nem vou estar a partilhar isso. Agora, Mas percebe a curiosidade sobre este almoço? percebo, isso compreendo perfeitamente. Se essa curiosidade for no sentido de perceber que os pontos são convergentes, isso ficou esclarecido quando eu disse na candidatura que o Almirante estava a juntar à sua volta o pior do que o sistema tem. Olha, eu já me encontrei... Mas foi nesse almoço que disse ao Almirante Gouveia Mel que ia ser candidato nestas eleições. Era o que faltava que eu dissesse, antes de dizer ao meu partido e ao país que ia ser candidato. Isso era o que faltava. Um almoço entre os dois, segundo, quer dizer. Eu também já estive várias vezes com o Primeiro-Ministro e até depois acabei por revelá-lo. Isto não quer dizer que eu apoio o Primeiro-Ministro, quer dizer que é preciso conversar. Em política é preciso conversar. Eu acho que ficou já claro para todos que vai haver uma candidatura do espaço do centro, que é o que representa o Almirante Gouveia Mel, e uma candidatura do espaço centro-direita e da direita, que represento eu. Eu ainda não tinha terminado de falar sobre o almoço. Quando quiser, mas eu não tenho nenhum problema com isso. Repare, eu não lhe vou estar a dar detalhes do almoço, não quero saber o que é que comemos também, não, o que é que bebemos, senão também posso falar sobre isso. Agora, acho que os portugueses, sinceramente... Queria saber como é que correu essa conversa, se enfim, se houve algum azedume, por exemplo, a meio da refeição. O azedume, eu posso ir almoçar consigo e não temos nenhum azedume e falamos sobre o que tivemos que falar e o Pedro se calhar não concorda comigo em 99% bem, das coisas. De uma forma genérica o almoço, cada um esclareceu Pedro, eu posso ir almoçar, os seus posicionamentos políticos consigo e o Pedro não ao jantar consigo e acho que podemos. E o Pedro não concordar comigo em 99% das coisas e não nos vamos atacar por causa disso, nem agredir por causa disso, não é? Discordamos, é a democracia, é a vida. Como eu lhe disse, já... Mas não saiu desse almoço arrependido de lá ter estado? Não, porque é que havia de estar arrependido? Eu só me arrependo de não ter feito mais pelo país nos últimos anos do que podia ter feito e não ter ganho eleições quando devia ter ganho e o país já estava muito melhor. É a única coisa que eu me arrependo. Agora, os políticos têm que falar. Eu não me arrependo do encontro que tive com o Luís Montenegro. É o que é, não me arrependo de... Olha, com o António Costa, tive que falar com o António Costa quando era Primeiro-Ministro. Não é uma coisa que me agrade, mas teve que ser... Olha, com o Marcelo Rebelo de Sousa, tive que me encontrar com ele várias vezes. Isso não quer dizer que eu o apoio. Agora quer dizer, se querem se toda a gente com quem me encontrei na vida, significa não foi bem um que eu o apoio, não é? Oficial, ou um encontro que mas, a sua posição Pedro, ou o seu papel... Mas muitos encontros deixa-me só dizer isto, muitos encontros com o Primeiro-Ministro não foram oficiais. Isso não quer dizer que eu apoio o Primeiro-Ministro. Quer dizer que há momentos na vida em que os políticos têm que falar. E é isso que eu acho que os portugueses querem. Os portugueses querem políticos responsáveis, capazes de ouvir, de falar. Eu só queria perceber se, a dado momento do seu almoço, já disse que não, se tinha... Eu quero saber o que é que nós comemos e o que é que bebemos. Isso deixa para lá, mas queria perceber se tinha dito ao Almirante Gouveia Mel se já estava a pensar em ser candidato e qual foi a reação dele, enfim, queria perceber a forma como tinha decorrido a vossa conversa. Pedro, leia os meus lábios. Antes dos portugueses saberem que eu ia ser candidato presidencial, só Deus é que soube que eu ia ser candidato presidencial. Mas ele é o seu principal adversário. Há 2 dias apontou-lhe todas as baterias. Não sou eu, segundo as sondagens mostram isso também, não é? Que é o adversário, que Marcos Mendes... Isso não quer dizer que ignora os outros candidatos? Eu não estou a ignorar outros candidatos, vamos lá ver. Há outros candidatos e eu não quero ser desrespeitoso. Eu já estive na pele de não estar entre... Mas não vai achar à partida que Marcos Mendes ou António José Seguro não o podem derrotar numa segunda volta? Vamos lá ver. Nós temos que olhar para isto. Todos podem ser possíveis vencedores de eleições, estamos em atos livres e democráticos. Pois os números é o que é e a realidade do país, em regra, tem uma composição política que se reflete nas várias eleições. Eu estou a dizer isto em regra. As coisas podem mudar de um dia para o outro, mas em regra. Neste momento o Chega é o segundo maior partido do país. No Parlamento, teve mais de 23% nos votos, é o segundo maior partido no Parlamento. Isso tem uma expressão diferente, evidentemente, do que partidos... E o Almirante é o único candidato que não tem um partido a apoiar. Não tem. E isso tem vantagens e desvantagens. Eu estou a basear-me nas sondagens e eu acho, francamente, que há 4 candidaturas que podem passar à segunda volta. Isso acho. Acho que a candidatura do Chega, a candidatura do Almirante Gouveia Mel, do Dr. Luís Marcos Mendes e do Dr. António José Seguro. Mas vamos imaginar uma segunda volta, o mais provável, francamente, André Ventura, o que é que acha que vai acontecer? Eu espero que se isso acontecer as pessoas percebam o que é que querem.
se querem alguém que se junta com o Rui Rio e com o Isaltino Moraes, ou se querem um candidato que quer mesmo mudar e transformar o país. Mas não acha que o Almirante vai ganhar um apoio de convergência de todos os partidos contra si nessa altura? Mas isso eu já estou habituado, são sempre todos contra mim. Isso eu já estou habituado. Repare, em todos os momentos foram todos... E vai perder. Isso não sabemos. Isso só Deus é que sabe e o futuro é que sabe. O futuro a Deus pertence. Isso temos que ver. Agora, há uma coisa que sabemos. Eu não tenho dúvidas, qualquer que seja o meu adversário na segunda volta, todos se vão juntar contra mim. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Tenho certeza absoluta. Eu tenho a certeza que o Partido Social Democrata, onde eu militei, onde fui dirigente, tenho a certeza que esse partido, se eu passar à segunda volta, seja com o Almirante Gouveia Melo, seja com o António José Seguro, vai apoiar o outro candidato, por uma razão, porque eles não podem aceitar nem tolerar... Considera que o PSD pode apoiar António José Seguro contra si? Ou outro qualquer que vá à segunda volta contra mim por uma razão, Pedro. Acha que o PSD devia apoiar? Eles não podem tolerar... Acha que o PSD devia apoiar? Deixa-me só dizer isto. Eles não podem tolerar que eu chegue ao poder de maneira nenhuma, porque sabem uma coisa. Sabem que no dia em que chegar vai começar uma limpeza de tal ordem no país e uma limpeza de tal ordem no Estado que eles provavelmente serão dos mais afetados pela corrupção que geraram à volta do país. E, portanto, eles nunca vão permitir, ou pelo menos vão tentar evitar que eu lá chegue. Eu ao chega. E nós podemos chegar ao absurdo de ter o Partido Social Democrata a apoiar o José Seguro numas presidenciais. Deixa-me perguntar diretamente se não acha, caso Marcos Mendes não chegue a uma segunda volta, se o PSD lhe deve dar o apoio a si. Isso é uma questão com o PSD, não é uma questão minha. O PSD, António José Seguro ou o Almirante Gouveia Melo? Se o PSD achar que um dirigente socialista é melhor para liderar o país e para ser a mais alta figura do Estado do que alguém do espaço da direita democrática, então o PSD também ficará muito claro sobre isso. Eu acho que o Dr. Luís Montenegro, se isso acontecer, devia-se pôr uma questão. O que faria Sá Carneiro se estivesse nesta circunstância? E se tivesse dois candidatos, André Ventura e António José Seguro do Partido Socialista, ou Gouveia Melo do Partido Socialista, porque na verdade ontem ficámos a perceber que é quase a mesma coisa. O que faria Sá Carneiro? Com toda a humildade do mundo, eu, pelo que leio, quando eu nasci o Sá Carneiro já tinha morrido, não sabemos, pelo que leio, pelo que ouço, pelo que vi, o Sá Carneiro não teria dúvida em apoiar alguém que quer limpar o sistema político. Mas já percebi qual é a sua opinião. Isso não é o opinião, António José Seguro. Luís Montenegro e o PSD lhe deviam dar o apoio numa segunda volta, fosse contra António José Seguro, fosse contra o Almirante Gouveia Melo. Mas, Pedro, já agora deixa-me perguntar se é possível separar as águas, ou seja, apoiar iniciativas legislativas do governo de Luís Montenegro, negociar o orçamento e saber à partida que o PSD vai dar o apoio a outro candidato contra si numa segunda volta. É sério, eu acho que o país não compreende, e talvez muitos jornalistas também não. Eu ponho o país acima de mim mesmo. Isto não é uma questão de birras. Eu não posso impedir uma descida de impostos só porque eu e o Primeiro-Ministro não temos uma boa relação. Eu não posso impedir um apoio aos antigos combatentes, aos polícias, aos médicos, aos enfermeiros, só porque o Primeiro-Ministro vai apoiar outro candidato. Portanto, não vai misturar as coisas, as presidenciais com... Pedro, eu ponho mesmo. E eu sei que o país não se habituou a isto. Eu ponho mesmo. De propostas legislativas. Eu ponho mesmo o país acima de mim. Se há propostas legislativas que são boas, orçamentais, técnicas, são boas para certos setores da sociedade, se vão no bom caminho, que tipo de político seria eu se dissesse assim, mas não me apoiam, então eu chego a tirar esse apoio? Eu não sou assim. Como é que... Deixa-me só dizer isto, eu sou mesmo de pôr o país primeiro. Se é bom, cá estamos. Portanto, o Primeiro-Ministro pode ter certeza de uma coisa. Pode acontecer o que acontecer nestas presidenciais, o mundo pode dar a volta que der, o candidato deles pode ir à segunda volta ou não ir, posso ir eu, posso não ir, pode ir o Almirante, pode não ir, do que depender de mim, saberão uma coisa. A responsabilidade perante o país em nada ficará afetada com o resultado das eleições presidenciais. Agora, acho que há candidatos que o país devia ver bem se os querem como Presidentes da República. Como é que entende o apelo que foi feito ontem, logo a seguir à sua candidatura, por Francisco Pinto Balsemão, que pede para que os sociais-democratas e não só cerrem fileiras à volta de Luís Marcos Mendes? Bom, eu estou noutro canal e eu não gosto de ser indelicado, embora seja. Fundador do PSC. Com certeza, e o patrão da SIC e do Expresso. E é preciso dizer as coisas como elas são. E a SIC e o Expresso têm feito uma campanha vergonhosa contra o Chega e contra mim. E essa é a verdade. Que toda a gente vê, ainda toda a gente sabe. Portanto, a vantagem é que quando publicam notícias sobre mim e sobre o Chega, já levam tanta porrada nos comentários em todo lado que fica logo claro. Agora, ouvir, quer dizer, o dono de um canal de televisão e de jornais. Fundador do PSC. Pronto, mas logo aí já se devia, enfim, ponderar alguma coisa sobre a parcialidade da situação. Mas admitindo que o Dr. Pinto Balsemão, que até está no Conselho de Estado, nomeado pelo PSD também, e por Marcelo Rebelo de Sousa,
também ele líder do PSD, para as pessoas perceberem as entranhas em que o sistema político português se move. É tudo junto, é tudo cúmplice, é tudo a fazer panelinha uns com os outros para nos destruir e, sobretudo, para me destruir a mim. É um bocado verdade, mas enfim, venha dizer logo a seguir: cuidado que isto agora é muito perigoso se ganham. Não me cabe a mim defender a SIC, mas eu trabalhei 20 anos na SIC. Eu sei disso. Mas eu sei qual é o jornalismo que se pratica dentro da SIC. E posso lhe garantir que há uma independência total em relação a quem tem o poder dentro da SIC, que é ele próprio professa essa independência. Francamente, eu também sei, é um mau jornalismo, mas isso é a minha perspectiva. Cada vez que fala de mau jornalismo, no fundo afeta uma classe inteira, como sabe. Mas quer dizer, os políticos podem ser julgados por serem maus políticos, os jornalistas estão acima da lei, desculpa lá, os jornalistas também têm que ser escrutinados, ou o jornalismo... Sabe que há uma coisa que me disseram no jornalismo, sempre desde que comecei a trabalhar no jornalismo, que é quando uma parte interessada diz mal do teu trabalho enquanto jornalista, então é porque tu estás a fazer o caminho correto e o trabalho correto. Desculpa lá. Mas deixa-me terminar, se não conseguir falar, isto não é também jornalismo, depois também têm que ouvir, não podem só dizer uma coisa e ficar à espera de não ter resposta. Não pode falar mal do jornalismo à frente do jornalista sem esperar que o jornalista defenda o jornalismo e os seus colegas. Mas tenho que me deixar agora também defender-me a mim próprio e dizer o que acho, quer dizer, também é verdade que quando os políticos põem o dedo na ferida do jornalismo, se calhar também estão a fazer um bom trabalho. E se calhar também estão a perceber onde é que há uma teia de interesses que é capaz de dizer isto. E por isso é que eu me estava a referir à SIC em particular. Veja este exemplo, Pedro, e diga-me se isto é bom jornalismo e se pode concordar com isto. O André Ventura vai a uma zona de incêndios e vai estar ao lado da população. O Expresso e a SIC dizem que é populismo, que é mau, que mostra uma tentativa de aproveitar os sentimentos das pessoas, etc. Mas a líder do Bloco de Esquerda vai para Gaza numa barcaça enquanto o país arde e desaparece do Parlamento. E sabe o que é que dizia o título do Expresso? Provavelmente amanhã vão fazer mais notícias mais sobre mim, mas não faz mal. Dizia: maior missão de solidariedade da história leva Mariana Mortágua de Portugal até Gaza. Desculpa lá, isto não é jornalismo, isto é ativismo. E nós, Pedro, desculpa lá, e nós também, se queremos pôr a nossa democracia a funcionar a sério, também temos que começar a ser capazes de dizer às redações dos jornais que não pode ser só do Bloco de Esquerda para a esquerda. Também tem que haver representação do resto do país. E eu sei que compreendo o que está a dizer. Se continuamos a ter relações todas infestadas de tipos que já não representam ninguém e que só estão lá, André, porque eu não estou a dizer... André é a pessoa que menos se pode queixar, porque mais uma vez, quer dizer, estamos aqui numa entrevista que vai durar uma hora. Por isso é que eu estou também com liberdade a dizer isto, não é? Mas nós sabemos as notícias voltar às presidenciais. E eu acho que há canais e jornais que não fazem um bom jornalismo. Mas se ganhar, quando chegar o momento... Dizer? Não, mas eu não respondi à sua pergunta. Porquê é que o Francisco Pinto Balsemão, o doutor Francisco Pinto Balsemão, está tão preocupado? Tentou responder dessa forma. Não, porque sabe isso. Porque sabe que se eu for Presidente da República, acabou a mama. Acabou a mama para certos grupos privilegiados e por isso é que estão tão preocupados. Repare, no mesmo dia foi Francisco Pinto Balsemão a dizer temos que cerrar fileiras em nome dos candidatos do sistema democrático. Foi António José Seguro a dizer que temos que cerrar fileiras com esta candidatura em torno do espaço socialista e foi o José Luís Carneiro a dizer temos que cerrar fileiras em nome do candidato democrata. Isto não tem a ver com a democracia. Isto é medo de perder o tacho. Quando e mesmo chegar que a gente ao poder. O momento de dizer, se ganhar as eleições do dia 18 de janeiro, que vai ser o presidente todos os portugueses? Não serei todos os portugueses. Não serei todos os portugueses, não serei. Eu já tinha dito isto em 2021, eu sei que isto é lugar comum dizer-se assim, serei o presidente de todos os portugueses. Não serei. Não serei o presidente dos violadores, não serei. Não serei o presidente dos pedófilos, não serei o presidente dos subsidiado-dependentes, não serei o presidente dos terroristas. Os portugueses, em princípio, vão esperar de si ouvir essa frase. E sabem que do que depender de mim, tudo o que for terrorista, imigrante ilegal, violador, subsidiado-dependente, pode esperar que eu seja o presidente não deles, mas o presidente uma vez na vida dos outros, que é das suas vítimas, daqueles que nunca tiveram voz e que tiveram sempre presidentes todos. Estou a incluir o Mário Soares, o Jorge Sampaio, o Cavaco Silva, o Ramalhianes, todos. Durante décadas tivemos presidentes que foram presidentes de uma parte dos portugueses que eram sempre os coitadinhos. Eu serei o presidente pela primeira vez, o presidente daqueles portugueses comuns que sentem que há anos não têm voz. Eu serei esse presidente. Agora, não serei o presidente dos outros, não serei o presidente dos imigrantes ilegais. Não serei. Pode ter certeza que não serei. Não serei o presidente daqueles que andam anos a incumprir a lei e a escapar. Não serei. E tudo farei para que eles paguem. Tudo farei para que eles paguem. E isso é uma coisa diferente em democracia. Por isso é que vai ser interessante ver o debate entre o sistema e o antissistema nestas eleições presidenciais. Como é que vai fazer a gestão da liderança do Chega com a campanha para as presidenciais? Vai deixar a liderança... para fazer essa campanha e para assumir a candidatura às eleições? Como eu disse, haverá um momento em que no Parlamento tem que haver uma suspensão de mandato, mas isso é um tempo curto. É curioso termos chegado a este momento em que se pode dizer isto. Neste contexto, a candidatura presidencial é a melhor forma de liderar a oposição. E é curioso porquê? Porque se tornou assim, porque todos os candidatos principais
atenção, não estou a tirar nenhum daqui, mas estou a dizer, os principais, tornaram-se os porta-vozes do sistema político que temos. A melhor forma de liderar a oposição neste contexto é mesmo não deixar Em morrer princípio, esse só há espaço um que é político, líder de não um é? partido, que é o André. Com certeza, e com muito orgulho disso. Não tenho nenhuma vergonha disso e orgulho muito disso. É o único partido que tem feito frente ao sistema. E se ganhar? O que é que tem se Fica ganhar? sem candidato a primeiro-ministro? Não, se ganhar, o Chega fará certamente esse processo de reorganização e fará certamente esse processo de reordenação. Agora, se Quem ganhar... é que o podia suceder à frente do Chega? Não sei, não faço esse juízo, o partido escolherá certamente escolherá essa... Há de ter alguém preferido. Mas eu não me vou referir isso, porque eu respeito muito a liberdade dos militantes e a liberdade da democracia. E acho que se todos respeitássemos, a democracia funcionava melhor. Agora, sei uma coisa, se chegarmos, se ganhar, o Chega pode estar consciente e convicto de que alcançou o primeiro degrau daquilo que queria, que é iniciar a transformação da República, iniciar a transformação do país. E cumprimos o tal mandamento de lutar nas autárquicas, lutar nas presidenciais, lutar nas legislativas, lutar nas regionais. Fomos à luta sempre pelos portugueses. Se já chegámos ao primeiro lugar, não. Então conseguimos. É porque a missão do Chega foi bem Portanto, não receia que concretizada. a sua candidatura e uma eventual vitória sua deem Mais. espaço a José Luís Carneiro para crescer enquanto líder da oposição. Vamos ser francos, o José Luís Carneiro não ganharia as eleições legislativas nem que a minha mãe fosse presidente do Chega, porque é um líder péssimo. Sabemos, André. É um líder frouxo, com pouca capacidade e com zero capacidade de representar o país, e podia ser qualquer pessoa à frente do Chega. Podia estar o Pedro Marinho, podia estar a minha mãe, podia estar aquele operador de câmara, podia estar quem quer que esteja ali sentado, porque o José Luís Carneiro nunca ganharia. Porquê? Porque o José Luís Carneiro diz o mesmo que andam os políticos a dizer há 50 anos, a mesma ladainha. Aliás, eu vou desafiar aqui os telespectadores da NAL a fazerem uma coisa. Vão às páginas das redes sociais do José Luís Carneiro, vão ver, e por amor de Deus, vejam mesmo, mas vão ver, vão ao Facebook ou ao Instagram do José Luís Carneiro, vejam aquelas publicações e digam-me se não são tiradas dos anos 80. É que parecem mesmo. Ouve-se o José Luís Carneiro e parece que estamos a ouvir uma fada madrinha dos anos 80. Ou seja, se aquilo algum dia ganhar eleições em Portugal é porque o país endoideceu, é porque o país está doido. Portanto, eu não tenho preocupação nenhuma em perder a liderança da oposição para este ou para aquele. Basta ver qualquer debate parlamentar para perceber quem é a liderança da oposição. Se eu ganhar as eleições presidenciais, pode ter a certeza de uma coisa: nas eleições legislativas seguintes, o Chega ganha as eleições legislativas. E iniciámos a transformação que o país E uma vitória não pode precisava. ser só, entre aspas, derrotar os partidos do sistema, como lhe chama, o PSD e o PS, ou os candidatos apoiados por estes partidos? Está a dizer nas presidenciais. Vamos lá ver. Esta é uma eleição... Basicamente, se chegar à segunda volta, segunda com volta. luva e mel. Vamos lá ver. Esta é uma eleição complexa e difícil. O Chega já ficou à frente do Partido Socialista nas eleições legislativas. Portanto, isso não é nenhum dado novo. Ficar à frente do Partido Socialista e do Partido Social Democrata mostraria que o Chega já se consolidou definitivamente como o maior partido português, como as últimas sondagens mostram. Portanto, essa seria pelo menos uma meia vitória. Seria um caminho para a vitória, portanto seria um primeiro degrau para a vitória, digamos assim. Agora, como eu disse, e acho que lhe disse assim aqui, na conversa que tivemos, eu tive muitas dúvidas sobre estas eleições e tive-as até há muito pouco tempo. Mas quando eu vou a uma eleição vou para ganhar. Eu não entro em jogos para perder, nem entro em eleições para ficar a meio. Eu quando vou com tudo, e o Pedro sabe, Não há meias e os vitórias. jornalistas desta casa também, eu quando vou entrego-me, quero ir à luta e vou até ao fim. Corra bem ou mal. E também lhe digo uma coisa, cá estarei para assumir a responsabilidade. Quer ela corra bem, quer corra mal. Os militantes do Chega sabem isso e os apoiantes também. Queria apelar à sua capacidade mais de análise política, porque as coisas mudam a partir do momento em que o André Ventura entra em jogo. Quem é que perde mais votos dos outros candidatos a partir de agora, na sua opinião? Eu percebo a questão e eu até tenho saudades de ser comentador às vezes, mas é-me difícil fazer análise, francamente, porque eu não tenho... Ou seja, eu não tenho a percepção absoluta, e acho que ninguém tem, os dados também não são claros sobre isso, mesmo nas sondagens, de que eleitorado do Chega é que estava a repartir-se pelos outros candidatos antes do anúncio da candidatura. E também temos outro fator, a abstenção. É que muito do eleitorado do Chega veio da abstenção. Pode até acontecer que o eu ser candidato, ou o Chega ter outro candidato, mas neste caso serei eu, nem afeta assim tantas outras candidaturas, pela razão de que a maior parte dos votos, etc., possam vir até da abstenção de uma candidatura. Agora, certamente que há duas candidaturas, na minha perspectiva, e agora estou a dizer-lhe como me pediu, olhando de fora, não como candidato. Fazendo análise. Certamente que há duas candidaturas onde provavelmente podiam estar mais eleitores do Chega, a de Gouveia Melo e a de Marcos Mendes. Isso parece-me evidente. Eu duvido que algum eleitor do Chega fosse votar no António Filipe, ou que algum votante de André Ventura fosse votar no João Coutinho de Figueiredo. Não me parece que isso fosse muito possível. Mas, enfim, tudo é possível. O que eu acho importante é que o espaço patriota, o espaço antissistema, o
o espaço anti-imigração descontrolada, o espaço anticorrupção agora tem uma candidatura. Eu acho que isso é importante. Há 2 dias já tinha falado desses temas e que no fundo eram os temas que queria trazer para a campanha, mas queria desenvolver-se um pouco mais. Não é que eu queria, é porque os outros candidatos não têm feito não têm assumido essa voz. Quer dizer, quando eu vejo todos os candidatos estarem muito contentes com o que se passa em matéria de imigração, eu fico a pensar que se não fosse candidato eu estava a trair o meu país. Portanto, eu não posso trair o meu país, eu tenho que ir à luta, mesmo que isto me corra mal. E atenção, eu estou aqui a dizer isto, porque os candidatos já nunca dizem que corre mal. Falar de imigração? Todos dizem... Justiça? Imigração, justiça... Segurança social? E outra coisa, Pedro, eu vou-lhe dar um exemplo. A questão das relações externas do Estado português. O Chega organizou-se e manifestou-se quando o Lula da Silva cá veio. E fizeram mesmo algumas pessoas dizendo, mas vê lá, tu vais ser primeiro-ministro ou presidente e isto vai afetar as relações com o Brasil, que é um Estado com que nós temos boas relações, e é verdade, Portugal tem uma relação boa com o Estado brasileiro, mas vamos lá ver, o Lula da Silva é um corrupto. Então nós não podemos estar no Parlamento português a defender corruptos. Angola. Eu vi, como nunca tinha visto, um movimento de angolanos a dizer que finalmente algum político português de relevo lhes tinha dado voz ao dizer que o presidente deles tinha enriquecido à custa deles e estava a empobrecê-los. Portanto, teríamos um presidente da República Portuguesa que podia, por exemplo, chegar à Espanha e pedir a prisão do primeiro-ministro espanhol, é isso? O primeiro-ministro espanhol devia estar preso, isso é verdade. Como o José Sócrates devia estar preso. Se isso é chocar muitas pessoas... Bom, olha, eu vi que o José Sócrates ia lançar um livro. O que está a dizer é que o presidente da República podia dizer isso em Espanha? Claro que podia, mas era o que faltava, que o Presidente da República Portuguesa não pudesse dizer... democraticamente eleito, de um país vizinho, de um país amigo. Pedro, o Lula também foi democraticamente eleito e é um ladrão. Quer dizer, é um ladrão. Nós não devemos ter meias palavras, é um ladrão. Toda a gente sabe, eu ouvi, eu li. Quer dizer, é como me dizem, já vou levar mais um processo, mas olha, é como me dizem que o Paulo Pedroso é inocente. Desculpem lá, não é, eu li, eu vi, eu acho que os jornalistas também viram e leram. Eu ia fazer uma distinção entre o que é o líder da oposição e o líder do Partido Chega e o Presidente da República, que tem essa obrigação de representatividade do país. Tem a obrigação de andar a pôr a mão atrás das costas do sistema há não sei quantos anos. Eu gosto de dizer as coisas como elas são. Eu gosto de dizer as coisas olhos nos olhos, não gosto de meias palavras. Quem for votar no dia 18, como quem votou no último dia 18, curiosamente vai ser nos 2 dias 18, pode ser que dê sorte por causa disso, 18 e 18. Quem foi votar no dia 18 de maio não foi ao engano. Sabia bem aquilo que eu penso, sabia bem aquilo que eu digo e sabia bem que vou continuar a dizer. Ainda ontem disse no Parlamento que os 2 partidos há 50 anos andam no gamanço. Eles não gostaram. Mas o líder da oposição disse isto. E um Presidente da República pode dizer isso assim, dessa forma. Se vir que os 2 partidos continuam no gamanço, pode. Porque o país está farto de ser roubado. O país está farto de ser roubado há anos sem que ninguém faça nada, ou alguns com coragem tentem fazer e sejam bloqueados. Que é isso que tem acontecido, é que alguns com coragem têm tentado fazer. O Presidente da República deixa de ser uma figura institucional. Essa é que é a diferença. Não é institucional, deixa de ser uma figura de corta-fitas. E essa é uma grande diferença. É que eu não quero um Presidente da República que sirva para levar banquetes, para levar a bandeja na mão e para andar a cortar fitas. Eu quero um Presidente da República que cumpra aquilo que a Constituição diz, que é ser a máxima figura do Estado. A máxima figura do Estado tem que exigir transparência, tem que exigir que o Estado funcione bem, tem que existir justiça, tem que existir que as relações de Portugal com o exterior sejam leais, mas também não nos estejamos sempre a pôr no colo de bandidos e de ditadores, como acontece. Quer dizer, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa achou que devia dizer que o Presidente americano é um ativo soviético. Tudo certo. Mas foi dar abraços ao Fidel Castro para Cuba. Quer dizer, nós estamos aqui a ver mal as coisas. Os nossos aliados passam a ser bandidos e os ditadores da América do Sul e das repúblicas latinas começam a ser heróis. Só para ficar completamente esclarecido, como Presidente da República, se o André Ventura fosse eleito, iria à Espanha, como foi no fim de semana passado, dizer aquilo que disse de Pedro Sánchez. Mas eu disse o que disse o Pedro Sánchez, porque basta ver um bocadinho da imprensa espanhola para ver a máfia que se instalou no governo espanhol, que inclusive está com processos judiciais. O que lhe pergunto é se, como Presidente da República, voltaria a repetir aquilo que disse. Pedro, como Presidente da República, eu iria ao Brasil dizer que o Lula da Silva é corrupto. Não tenho a dúvida disso. E o Brasil responderia como entendesse. Mas eu tenho a certeza que é. Como diria que o Nicolás Maduro é um ditador. E não teria medo disso. Como diria que o terrorismo tem que ser combatido e os terroristas têm que ser presos. Quer dizer, o problema é que as pessoas se habituaram que os políticos sejam de porcelana. As pessoas habituaram-se a que os políticos não digam as verdades. Habituaram-se a que os políticos estejam sempre a dizer ali coisas que não vão chocar ninguém, que toca ali a todos, etc. Não, a minha pergunta era clara, eu só queria ficar. Eu também respondi claramente. Já percebemos que não troca o lado partidário do lado institucional. Não é errado, isto não é o lado partidário, é o lado do bom senso. É o seu lado enquanto líder da oposição e líder do Mas Partido eu até podia Chega. não ser líder da oposição. Olha, eu como Presidente da República
vou sempre. A justiça tem a sua independência e tem que funcionar bem, mas também tem que funcionar bem. Eu vi, por isso é que eu estava a falar disto há bocado, eu vi que o José Sócrates ia lançar um livro. Eu gostava que o José Sócrates lançasse o livro já na prisão. Quer dizer, porque senão parece que andamos há anos à espera que o homem seja julgado e ainda lhe vamos pagar uma indenização. É este tipo de coisas que um Presidente da República também pode dizer que tem que ser feito e que o país tem que mudar. Quando forem votar no dia 18, as pessoas vão saber isto. E vão saber que o André Ventura vai dizer isto exatamente no dia 19. Há 2 dias o André Ventura, e a frase é marcante, disse que ia fazer a mudança, e a sua frase é: se não acontecer a partir de São Bento, acontecerá a partir de Belém, e se não acontecer a partir de Belém, acontecerá a partir das galerias do Parlamento. Na prática isto significa o quê? Significa que o país tem que mudar e que todas as instâncias de poder Mudar para o quê? tem que mudar para uma república que funcione a favor das pessoas e não contra elas permanentemente. Quer dizer, eu vejo os jovens a emigrar porque os salários são cada vez mais baixos comparativamente com a Europa. Nós vemos que todos os dias nos deparamos com mais casos de justiça que ainda não são, que não foram julgados, que as pessoas continuam à solta. O que assistimos este ano em matéria dos incêndios, e não é por culpa da polícia, porque a polícia fez o trabalho que podia, é mesmo pela lei que temos e que permite que estes tipos fiquem à solta. Mas como é que um Presidente da República consegue mudar a partir de... O Presidente da República Belém, é o mais alto magistrado não tem poder, da nação. Não tem um poder... Tem a bomba atómica, como agora chamamos, não, mas não só. Tem uma Pedro, não só. de veto. Tem Exato, ainda agora vetou a entrada não tem um poder executivo, como tem um primeiro-ministro. Mas se vetar determinadas leis, pode dizer, meus amigos, isto tem que ir por aqui. E não esqueça de uma coisa, o Presidente da República é o único cargo em Portugal político que é eleito diretamente pela população e com uma legitimidade inquestionável. Portanto, estou certo que todos os poderes prestariam atenção àquilo que o Presidente da República está a dizer. E se o Presidente da República está a dizer que a justiça deve ser mais dura que os criminosos e que eles não devem poder estar em liberdade, o Parlamento certamente que agirá em conformidade, senão é uma certa rebelião contra a autoridade. Portanto, vai receber os diplomas de quem for eleito. Vai receber os diplomas em Belém e aqueles que não gostam ou que não acham que sejam os ideais para o país, vai riscar, vetar, devolver à Assembleia da República. Não é os que eu não gosto. É os que eu acho. Perceber quais vão ser os seus critérios. Vou-lhe dar um exemplo. Para o veto de diplomas. Vou-lhe dar um exemplo. Se vierem diplomas do Parlamento, põem em causa a independência da justiça e partidarizam a justiça, pode ter certeza que não passam. Se vierem diplomas para Belém a determinar que quem comete crimes graves vai ficar em liberdade ou tem amnistias, pode ter certeza que não passam. Não quer saber se tenha sido votado pelo PS, PSD, pela Iniciativa Liberal, pelo LIVRE, por todos. Não passam. Depois há mecanismos que podem ser corrigidos e que podem ser revotados, etc. Mas eu tenho que responder aos que votaram em mim. Eu tenho que responder àqueles que querem mesmo que essa mudança aconteça. Portanto, sim, o Presidente da República vai deixar de ser o corta-fitas que é. Porque as pessoas hoje acham que o Presidente é um corta-fitas. É uma espécie de Américo Tomás, mas agora da República, da terceira, que serve para fazer inaugurações. Aliás, muita gente me disse para eu não me candidatar. É por isso. É porque acha que o cargo de Presidente da República é para alguém que esteja na reforma, que não queira já trabalhar muito e que só sirva para estar lá a fazer umas assinaturas e dizer umas coisas. E deseja a mudança da Constituição. E eu não acho isso. Eu acho que o Presidente da República tem que ser ativo. Dê por onde der. Desejo. Como sabe, o Presidente da República não pode fazer uma mudança da Constituição, mas desejo. E estou certo que se... Sabe o que é que está escrito? Um juramento que o Presidente da República faz respeitar a Constituição. quando toma posse. Isto não quer dizer que discorda da Constituição e que não possa também propor a sua alteração. Defender, cumprir e fazer cumprir. Com certeza. A Constituição. E isso não está em causa. Eu respeitarei sempre o Estado de Direito. Quer concorde com determinadas leis ou não, mas eu já faço isso como líder da oposição. Concordo ou não, se ganhar as eleições, vai jurar cumprir aquela Constituição. Mas, Pedro, eu não preciso ganhar as eleições para cumprir a Constituição. Eu já tento cumprir. Não obstante, às vezes, me meterem processos por dizer coisas como os gigantes têm que trabalhar ou as minorias têm que ter as mesmas regras que os outros. Eu já penso que cumpre a Constituição. Eu não quero ser presidente para não cumprir a Constituição. Agora, outra coisa é que um alto responsável político não possa dizer também que a Constituição tem que mudar. E eu já lhe dei vários exemplos onde eu acho que tem que mudar. Olha, um deles que me parece evidente é acabar com esta ideia que toda a gente que chega a Portugal tem direito a acesso à saúde de forma gratuita e universal. É uma coisa que tem que mudar, porque se nós não temos saúde nem para os nossos, quando vais para os que chegam um bocado de comboio ou de barco ou uma coisa qualquer. Quer dizer, isto não tem a ver com o humanismo, nem com o constitucionalismo. Tem que ver com perceber que os portugueses têm que estar em primeiro lugar. Aliás, por isso... Como é que queres escrever a parte da saúde na Constituição? Por isso, o que é que a Constituição deve dizer relativamente à saúde? Por isso é que o lema da minha campanha eleitoral para as presidenciais de 2018 vai ser os portugueses primeiro. Por isso é que vai ser os portugueses primeiro. Que é, nós podemos ser muito simpáticos com os outros, podemos ser muito humanistas,
Mas enquanto não houver Fazer habitação... um regime de exceção na Constituição para os imigrantes. Não vou dizer o óbvio, que quem chega a Portugal não pode ter benefícios sociais até descontar X anos. Vou dizer o óbvio, que se não houver casas nem para os portugueses, não pode haver para os estrangeiros. Vou dizer o óbvio, que enquanto não houver saúde para os nossos, não podemos estar com os hospitais cheios e em lista de espera com imigrantes, porque não há saúde para os portugueses. André, Parece-me evidente. Gostava de esclarecer uma coisa, porque há 2 dias, no debate com os candidatos de Sintra, a Rita Matias disse ela, descansar os apoiantes do Chega sobre a sua candidatura e disse qualquer coisa como isto, abre aspas: pela Constituição portuguesa, um Presidente da República pode presidir ao Conselho de Ministros e talvez seja o passo que falta para o Chega ser governo. É assim que quer chegar ao governo, sabendo o que é que diz o regimento do Conselho de Ministros sobre a presidência, ser do Presidente. Primeiro, ainda bem que fala de Sintra, tem que ser convidado pelo Primeiro-Ministro. Sintra é o segundo maior conselho do país e o Chega venceu as relativas no Conselho de Sintra. E a Rita Matias certamente que vai vencer as autárquicas no Conselho de Sintra. Isto é o sinal do crescimento que o partido tem tido. E é uma ótima candidata, é uma excelente candidata. 2, a Rita Matias disse, é óbvio, na nossa Constituição o Presidente pode presidir ao Conselho de Ministros, neste caso, convite do Primeiro-Ministro. E isso pode mesmo, isso está previsto. 2, o que disse a Rita Matias, materialmente, era aquilo que lhe estava a dizer. A transformação do país pode acontecer a partir de várias plataformas. Eu acho que não há ninguém, e vocês jornalistas sabem isto bem, que tenha provavelmente mais poder na condução... na condução do país. Presidir a um Conselho de Ministros, se não for convidado pelo Primeiro-Ministro, é o quê? Bom, mas a Rita Matias não falou nem em convidado nem em não convidado, falou em presidir ao Conselho de Ministros. 2. Talvez seja o passo que falta para o Chega ser governo. E talvez seja. Sabe porquê? Porque é o que eu estava a dizer. Vocês jornalistas sabem bem disto. Provavelmente não haverá ninguém com mais poder na condução do Estado em Portugal. Provavelmente não haverá ninguém com mais poder que tenha tanta influência na evolução das coisas políticas em Portugal. Ora, se esse poder for dado ao Chega ou a um candidato do Chega, Pedro, em matéria de reformas da justiça, em matéria de tocar com o dedo na ferida quando coisas acontecem. Olha, vou dar um exemplo que também me marcou muito nos últimos anos. Quando houve os distúrbios aqui à volta de Lisboa, com vários episódios de insegurança à volta de Lisboa e em vários bairros, o Presidente da República pôs-se ao lado dos que estavam a causar desacatos. O Governo ficou praticamente em silêncio, com a Ministra ali mais ou menos numa posição intermédia. Se eu fosse Presidente da República, o meu papel era dizer que estou ao lado das forças de segurança e das forças da ordem e que a ordem tem que ser reposta rapidamente. Nenhuma palavra teria mais importância que esta. Quero dizer ao Governo, meus queridos, a lei tem que ser imposta e a ordem tem que ser restaurada rapidamente. Em vez de ir para o bairro da Jamaica, andar ao lado daqueles que causam desacatos e daqueles que traficam droga e daqueles que cometem, daqueles que provocam desordem. E eu acho que aí o Presidente da República pode fazer muita diferença. E eu espero ser esse Presidente da República. E gostaria, como Presidente da República, de ter, de facto, um papel executivo como tem um Primeiro-Ministro. Gostaria de mudar isso. Eu comecei por dizer isto. O Estado de Direito Democrático não pode estar em causa. Logo, eu acho que um perfil ativo de Presidente da República, com capacidade de influenciar a evolução do Estado, não se pode confundir com outro tipo de poderes. Porquê? Porque nós não podemos ser uma ditadura. E não podemos tornar-nos no poder nem num homem nem num partido. E há uma coisa que eu, bem ou mal, há pouco critiquei o jornalismo, também tenho que fazer de vez em quando o outro trabalho, e é um político tem que estar sujeito ao escrutínio, tem que estar sujeito a vir aqui e a dar a cara e a responder a perguntas, mesmo quando elas são incómodas, e ao mesmo tempo deve garantir que o poder não está todo concentrado em si, seja eu ou outros qualquer. E é o que eu acho que o país nunca deve fazer. E até, atenção, estou a falar de mim próprio. O poder nunca deve estar todo concentrado em mim. Está a dizer, isso não significa nem em mim, que nem não qualquer. gostasse não gostava, viver num país com um regime presidencialista. Isso é diferente, mas isso não quer dizer que o poder esteja todo concentrado numa pessoa. Eu gosto de separação de poderes, gosto de justiça independente, gosto de governo a funcionar nas várias áreas que tem que funcionar e o Presidente da República com o seu papel. Eu acho que um sistema mais presidencialista era mais claro, porque é mais transparente. Não havia cá geringonças que deturbam o resultado. Igual ao que é o não é? francês. Mas mais próximo, sim, mais próximo do sistema francês. Mas não, o sistema americano e brasileiro já não é muito da nossa tradição. Agora, o sistema francês é mais claro nessa matéria. Repare, as pessoas quando votam no Presidente sabem que estão a votar naquela figura. E ela até tem que ter mais de 50% dos votos numa segunda volta. Nas legislativas, o Chega pode ganhar eleições e não lhe permitirem ser governo. Nesta sondagem, na última que saiu, o Chega está em primeiro lugar. Mas isso, é importante que todos saibam, pode não significar que o Chega consiga... Há dias perguntaram a António José Seguro se ele fosse eleito, daria posse a um governo do Chega vindo de uma vitória das Ele disse que sim. Deixe-me fazer a pergunta ao contrário. O Presidente da República daria governo a um PS que
ganhasse as eleições. Mas eu já como é disse isso até quando fui candidato presidencial nas últimas eleições, não gostaria. E se fosse uma maioria de esquerda, saída, como por exemplo, das eleições de 2015, com uma geringonça, Teria muita reserva a isso, porque mesmo sabendo que era uma maioria no percebo isso, Parlamento. mas teria muita reserva porque os portugueses votaram num partido e não é esse partido que está a governar. É uma conjugação artificial de alianças que não foram ditas antes das eleições. E, portanto, é uma fraude aos portugueses, é uma burla. De facto, depois se o sistema bloquear, podemos ficar numa situação difícil do ponto de vista institucional. O que aconteceu em 2015, e eu escrevi-o, na altura até e disse-o até na CMTV, parece-me que é uma burla àqueles que votaram, que é as pessoas votam num partido e num líder de primeiro-ministro e acabam por ter outro em quem não votaram. Mas isso é importante para darmos o exemplo do que nunca acontece nas presidenciais. É porque nas presidenciais, mesmo que eu ganhe a primeira volta, eu terei que disputar uma segunda volta com outro. E esse outro que teve menos 2 pontos que eu, ou 3, pode ganhar-me com 51% ou 52%. Se não ganhar a primeira volta não é? e se não for à segunda volta, É quem é mesmo. que vai apoiar? Se não for à segunda volta, não, esse cenário não vai acontecer. Pode acontecer, André, não sabemos. O Chega vai à segunda volta, estou convencido disso. Iremos à segunda volta das eleições. Se não for, veremos. Mas se não for, já pensou Na nisso? altura, não pensei nisso. Eu estou mesmo convencido que, face aos resultados que tivemos em maio, e face ao que sinto na rua, e face às sondagens, estou convencido que teremos lugar nessa segunda volta. E estou convencido que vamos conseguir explicar às pessoas as razões dessa candidatura. Tudo aponta para que consigamos chegar a essa segunda volta. A dúvida com quem é que será essa segunda volta. Mas não ignoro que possamos ficar à frente na primeira volta e perder a segunda volta das eleições. Não ignoro que possamos ficar em segundo na primeira volta e perder com uma margem maior na primeira volta e perder com uma margem maior na segunda. É o sistema. Eu não me vou queixar do sistema político que temos. O meu trabalho é convencer mais de 50% das pessoas que sou o melhor candidato. Se não conseguir, falhei. E cá estarei para assumir como sempre fiz. Há pouco estávamos a falar se fosse eleito, como é que daria posse aos governos saídos das eleições. Pergunto o que é que podemos esperar de André Ventura, Presidente da República, na cooperação institucional que é devida também entre um Presidente e um Governo. Uma coisa é cooperação, outra é cumplicidade. Uma é cooperação, outra é conluio. Nós nunca vamos ter conluio quando estiver em causa corrupção. Nunca vamos ter conluio quando estiver em causa má governação que ponha em causa os interesses dos cidadãos e a ordem pública. Eu dei-lhe há pouco exemplo. Se fosse Presidente da República, estivesse a haver desordem no país e o Governo estivesse do lado dos bandidos, eu não quero saber da cooperação. Eu dizia que o Governo tem que atuar e tem que atuar rápido. Se houver um ministro que seja evidente e notório que cometeu atos de corrupção, não há cooperação possível, nem cumplicidade. Isso seria cumplicidade, seria conivência. O Presidente tem que ser firme e dizer: este senhor não pode continuar. Isto é uma vergonha para a transparência do país e do regime. É este tipo de transparência que eles não querem no Presidente da República. E é por isso que se vão juntar todos para impedir que eu ganhe. E é por isso que se vão juntar todos para impedir que cheguemos ao resultado que O queremos. que é que seria uma razão para a dissolução da Assembleia da República e a demissão de um Governo, para si? Bom, há muitas razões que estão previstas, mas eu não acho que seja saudável que um Presidente ande a dissolver a Assembleia da República, nem que o faça sem nenhum motivo. A dissolução da Assembleia da República tem que ser em último caso, tem que ser um caso mesmo de irregular funcionamento das instituições. Não pode ser por não gostar. Como foi a Operação Influencer de A, de B e de C. que levou à demissão de António Costa? Sim. Como seria um caso de corrupção que envolve diretamente o Primeiro-Ministro e que mete em causa a sua Portanto, aí idoneidade. marcaria não é? também eleições antecipadas, como foram marcadas esse ano. Para que ninguém vote ao engano, se houver um Primeiro-Ministro suspeito de corrupção, com evidências de corrupção, evidências, não estou a dizer que qualquer pessoa diga que ele é corrupto, mas Não qualquer pessoa pediria pode esse dizer partido, de qualquer nesse nome. caso era o PS, Mas para seja apontar qualquer um novo partido. primeiro-ministro, para escolher outra pessoa. Seja que partido for, vamos com calma. Envolvido em corrupção, suspeito de corrupção, eu não tenho dúvidas que a cooperação institucional acabou e que a corrupção não pode prevalecer porque estamos fartos de que a corrupção prevaleça. Depois, que soluções é que temos? Temos duas. Se o sistema político se mantiver estabilizado, pode haver um outro primeiro-ministro que derive da composição parlamentar, mas que tem um problema, é que não foi eleito. E apesar do sistema ser de natureza mais parlamentar, a verdade, e até penso que foi Freitas do Amaral que escreveu isto, em 2005 ou 2006, é que as eleições legislativas se tornaram um plebiscito ao Primeiro-Ministro e à figura do Primeiro-Ministro. E, portanto, as pessoas não podem votar numa coisa e acabar a ter outra. Isso é fraude. Porém, em ultimíssimo caso, certas circunstâncias, como a que estamos agora, em que não pode haver eleições, mantém-se um Primeiro-Ministro corrupto ou substitui-se por outro? Substitui-se por outro. Não podemos continuar a ter políticos corruptos a governar o país. Substitui-se por outro. Mesmo que isso traga custos para o sistema político. E é isso que eu vou dizer nas Com novas presidenciais. eleições.
E se não for impossível com uma substituição, e logo que possível com novas E o não cumprimento de um eleições. programa eleitoral, Não, vamos lá ver. falhar promessas, Vamos lá ver. levaria à Eu ouvi demissão do outro governo. candidato dizer isso. Essa é uma avaliação que cabe ao eleitorado, se houve um falhanço no cumprimento ou não. Repare, eu acho que nem PS nem PSD têm cumprido as suas metas eleitorais. E há vários casos. A descida do IRC é um deles, a questão da organização da saúde é outra, etc. Agora, não é a mim, nem eu seria imparcial nessa análise, dizer se os partidos estão ou não a conseguir cumprir as suas metas. Isso cabe ao eleitorado, por isso é que há eleições. Volto a dizer, nós não podemos estar a ter dissoluções do Parlamento a cada mês. Nós não podemos estar a ter eleições a cada mês. Eu sou daqueles que acham que as eleições devem ser feitas no prazo em que estão previstas e não podemos estar com o país a ter eleições a cada mês, senão não há economia que aguente e não há país que aguente, não há empresas que aguentem e não há sociedade que aguente. Antes das presidenciais teremos ainda as segundas eleições deste ano, as autárquicas já daqui a menos de um mês. Que câmaras municipais é que acha que o Chega vai ganhar? Eu não vou dizer porque é que acho que vai ganhar. Eu acho que o Chega ganhou em 60 municípios do país as eleições legislativas. Um bom sinal político às eleições que aí vêm. Porém, temos que ter a noção de todos que o Chega não é ainda um partido de implantação autárquica, nem tem 50 anos como PS e PSD. Porém, o partido vai a todos os municípios. Todos. É histórico. Histórico. Consegue ir a mais municípios que PS e PSD. Portanto, para aqueles que diziam que o Chega não tem quadros, meu Deus, ultrapassou-os a todos nas candidaturas. Agora, isso significa que vamos ganhar mais câmaras que PS e PSD. Vamos ver. Segundo, não podemos interpretar que o resultado das legislativas passa diretamente para o resultado das autárquicas. Eu diria, agora mais como analista do que como presidente do partido, o normal é que nos sítios onde ganhamos haja uma maior predominância e probabilidade para ganhar. Mas que pode acontecer também não se ganhar e ter-se um grande resultado. E ficar sem segundo, temos que continuar a trabalhar. Não podemos amoar nem fazer birras se não tivermos o resultado que pretendemos. Está à espera de vencer algumas Sim, autarquias. Claro, acho que vamos vencer várias autarquias, quer juntas de freguesia, quer câmaras municipais. E há zonas... Sobretudo no sul do país. No sul, no centro, no norte é mais difícil, mas estamos com grandes candidaturas. Como é que explica essa falta Porto, de penetração do Chega no norte do país, acima do Mondego? Eu não acho que seja falta de penetração. Repara, o Chega elegeu 9 deputados no Distrito do Porto. É um resultado histórico. Se o Chega então não tem penetração, os outros estão mortos. Sim, mas não ganhou o distrito. Não ganhamos, mas também não ganhamos Lisboa. Quer dizer, ganhamos Setúbal, ganhamos Porto Alegre, ganhamos Beja, ganhamos o Algarve. Isto tem que ser feito. Ganhamos a imigração. Reparem, 6 anos. Mas a porcentagem do Chega no norte é menor. É verdade, não estou a dizer que não, mas reparem, 6 anos o Chega ganha metade do país. 6 anos. 6 anos nunca aconteceu, nunca nenhum partido fez isto. Portanto, isto tem que ser feito progressivamente. Se me pergunta assim, quais são as razões Mas o que é que explica já para estar a si que ganhar o no Chega sul e seja não mais mais a forte norte? no sul e menos no norte? Provavelmente a penetração da AD no centro-norte do país. Provavelmente, não tenho a certeza também. Provavelmente o facto de o discurso do Chega ser mais apelativo, porque eu também tenho feito por isso, às classes médias baixas e aos que ganham menos e aos desiludidos e àqueles que têm sido excluídos, e talvez no centro-norte isso não seja tão evidente como no sul. Talvez o problema da imigração também ainda não se sinta tanto no norte do país como no sul. Portanto, pode haver várias explicações. O outro será a penetração da AD, tradicionalmente, também mais no norte. Porém, repare, para que isto fique claro, o Chega elege 9 deputados no Distrito do Porto. 9. É um resultado histórico. O Chega tem um excelente candidato, na minha perspectiva, à Câmara do Porto, que foi líder da bancada municipal do PSD durante muitíssimos anos. Portanto, o Chega teve um excelente resultado no norte do país. Agora, ainda não ganhou. Há analistas que dizem que estas eleições autárquicas vão ser, de facto, a prova do algodão para o Chega, porque ganhando autarquias vai ficar com capacidade governativa e eu também acho que são. Em alguns municípios. Vai estar atento ao trabalho dos seus... supervisionar, no fundo, o trabalho dos seus autárquicos. Pedro, eu tenho a perfeita noção de que nada será igual depois do dia 12 de outubro, para o Chega. Porque uma coisa é nós dizermos, é nós termos a postura crítica que temos tido no Parlamento, nas autarquias, porque o Chega já está em muitas autarquias, e no país. Outra é a governação direta junto da população, que vai ser o teste de algodão, como diz. Nós temos que ter autarcas sem corrupção. Nós temos que ter autarcas sem desvio de dinheiro. Nós temos que ter autarcas que não tenham medo de acabar com subsídios, como acontece pelo país todo, a quem não os merece. E isso, atenção, isto agora não é conversa de estúdio. Isto está a precisar de coragem. Há terras muito pequenas, eu já tive a vontade de o ver cara a cara, onde um presidente da Câmara decidir tirar determinadas famílias casas porque eles não merecem, gera conturbação à porta da Câmara Municipal. Mas imaginemos que acontece num caso de justiça ou de polícia com um dos seus autarcas. Qual é a sua decisão? É de agir imediatamente, mal olho para as circunstâncias, como tenho feito. Pode obrigá-lo a sair. Isso não, eu não posso fazer o que não me compete a mim. Posso fazer o que a minha consciência me dita e o que eu exijo aos outros, que é consequência e responsabilidade, que é o que eu tenho feito sempre. Acho que o Chega se tem distinguido, e eu próprio, por duas coisas.
quando há casos, porque também há em todos os partidos, e acho que nenhum partido pode dizer que não os tem, não há, sobretudo um partido que tem mais de 1,5 milhão de votos, não pode dizer isso. Acho que há uma coisa que nem o Pedro me poderá dizer, é que nos dias em que isso aconteceu eu não estive aqui à noite a dar a cara e a dizer o que é que íamos fazer. Não me escondi, não fiz como outros que durante dias desaparecem, ou que estão noutro país e que não dizem nada. Não, estamos aqui, o que é que aconteceu? É bandido, sai, tem que dar explicações, dá. É assim que farei com os autarcas. Se eu vir com um autarca, imagina, o autarca ganha uma Câmara Municipal, é evidente e é notório, e há elementos sólidos que mostram que andou a roubar ou a desviar meios do Estado. Tem que sair, na minha perspectiva, tem que sair naquele dia. Se ele não quiser sair e se impuser, o Chega tira-lhe a confiança política. É assim que eu fiz com deputados, é assim que eu fiz com autarcas. Poderá fazer. Pedro, é retirar-lhe a confiança eu não sou polícia, política, não pode obrigá-lo a eu não sou polícia, não posso, nem sou Deus, da nem última polícia. vez que olhei para os números, vi que há, corrija-me se eu estiver errado, 50 deputados da Assembleia da República que são candidatos a presidentes de Câmara, 44 deputados são do Chega. Está correto. E tem outros 15 deputados na sua bancada que são candidatos a presidências de Assembleias Municipais. Sim. Só sobra o André, na realidade, que vai ser candidato à presidência. O Chega não está a desvalorizar o papel de deputados que foram eleitos há 100 dias com um outro objetivo completamente diferente e agora já são candidatos a presidências. Pelo contrário. Sabe o que é que estamos a fazer? É dizer a todos os deputados que eles não são mais do que os outros. É dizer a todos os deputados que eles têm que ser políticos de terreno, próximos das suas populações e que não os podem esquecer. Quando eu vejo um deputado... Por exemplo, Rita Matias foi eleita por Setúbal e agora vai ser candidata à presidência. Rita Matias é um bom exemplo. Estava confortável no lugar dela, está na liderança da bancada, é uma jovem. Um eleitor do Seixal que votou no Chega... Com certeza. E estou certo que o Sintra também vai querer a Rita Matias, porque sabe que ela é a melhor de todas as candidatas. E é de certeza. Já não vai defender as pessoas de Setúbal. Nós temos candidatos como a Rita Matias, mas também como até o líder parlamentar e outros estão na liderança de bancada, estão confortáveis na sua posição. Não temos eleições legislativas no horizonte, podiam estar ali assim, mas não. Vão à luta e vão assumir responsabilidades, vão assumir os resultados, sejam melhores em alguns casos, sejam piores. Não precisavam disto. Sabe o que é que foram? Porque eu lhes exigi que fossem a todos. Porque eu não quero políticos de gabinete, porque eu não quero políticos a pensar que são mais do que os outros, porque eu não quero políticos de pedestal. E porque também não tem gente conhecida suficiente para ter como cabeças de cartaz nas autarquias. Se não tivéssemos, não tínhamos 308 candidaturas. Não éramos o partido com mais candidaturas a todos os municípios. É o contrário. Sabe que os rostos mais conhecidos são aqueles que também têm seja o que for, mas maiores só dizer isto é importante. Deixa-me, por favor, dizer isto. Eu quero mesmo políticos que vão para o terreno, que conheçam as necessidades das pessoas. Para mim, um bom político é aquele que conhece o seu terreno, que luta pelas necessidades da população e que não tem medo, mesmo sendo deputado, e discutindo as grandes questões nacionais, o combate à corrupção, da defesa, das relações internacionais, é capaz também de resolver o problema da falta de habitação no Seixal, em Sintra, em Faro, em Albufeira, em Lagoa, no Funchal. Quero políticos que deem o exemplo pela diferença. E é por isso que eu lhe estou a exigir isso. Agora, não posso deixar de notar isto. Eu tenho visto muitas críticas do líder do PS ao facto do Chega ter candidatos sendo deputados candidatos a autarcas. O Dr. José Luís Carneiro foi eleito presidente da Câmara de Baião 8 meses depois de ser eleito deputado pelo Partido Socialista. Portanto, Dr. José Luís Carneiro, faça-me só um favor... Isso não é nestas eleições, como sabe, Pedro Nuno Santos foi ele ainda que tomou essa decisão de não misturar as coisas. Mas desculpa lá, o Dr. José Luís Carneiro tem dito que é uma vergonha os deputados do Chega estarem a ser candidatos a autarquias. Mas ele foi eleito para o deputado e foi eleito Presidente da Câmara 9 meses depois. Então o que é isto? Senão uma enorme falta de coerência e de vergonha na cara. Só pode ser falta de vergonha na cara. Nesta altura o PS, por exemplo, não tem candidatos autárquicos, sejam deputados. Mas eu não estou a falar dele próprio. Chega que tem, estou a falar dele próprio. Tem toda a bancada, mas isso não... Estou a falar dele próprio. José Luís Carneiro, como é que pode dizer que é uma incoerência ser-se deputado e ser-se candidato a autarca quando ele foi deputado e candidato a autarca? O PS já teve mais de um terço da sua bancada candidatos a autarca. Mas isso não acontece nestas eleições, André. Mas aconteceu com ele próprio. Chega a 100% da bancada. Então, mas quer dizer, sei não. Mas desculpa lá, desculpa lá, o José Luís Carneiro então só conta a partir do último ano? O que ele fez na vida não interessa nada para trás? A pessoa deixou de ter vida? Não temos que analisar aquilo que ele fez? Caminhamos para o fim desta entrevista. Quer dizer, ele foi deputado e candidatou-se à autarca. Sabe qual é o medo destas pessoas? É que sabem que o Chega vai ter um grande resultado nas autarquias. Daí o medo de tentarem atacar-nos com lama por todo lado. Continuem, nós vamos ganhar e vamos continuar a atirar com lama. Nós estamos cá para resistir. Ainda antes das eleições teremos a entrega do orçamento do Estado no Parlamento. Ontem foi a São Bento, hoje já houve debate com o Ministro das Finanças sobre o IRC. Como é que estão as negociações? Não há negociações agora, ainda não foi apresentado o orçamento do Estado. O Chega tem exigências, o Chega tem elementos de que não abdicará e alguns deles são aqueles que aliás já foram acordados: a descida das pensões, a descida das portagens,
e o fim das portagens das antigas escudo têm que estar repercutidas agora no orçamento, o aumento do complemento solidário para idosos, a descida do IRC, olha, e francamente, coisas que podem parecer a algumas pessoas não serem tão importantes, mas como hoje eu não tive a oportunidade de lidar, que é darmos dignidade aos antigos combatentes. Estas coisas, que para alguns podem ser pequenas, mas não são, vão estar em cima da mesa no próximo orçamento e a partir daí é que começaremos a falar. Estas exigências não são negociáveis para si? São obrigatórias? Não, isto são questões fundamentais, quer dizer, o Primeiro-Ministro gosta ou não, o PSD gosta ou não, nós aprovamos o fim das portagens nas antigas escudo. Isto tem que estar repercutido no orçamento. Mas no fundo quer alargar essa isenção de portagens em que zonas do país? Não, nós somos a favor do fim das portagens e achamos que as portagens são uma injustiça verdadeiramente. Se tiver que ir de uma forma gradual, acho que temos que penalizar, acho que temos que beneficiar as zonas, primeiro do interior do país, onde isto penaliza a atividade económica e causa mais despovoamento. 2, acho que há zonas como, olha, ponto 25 de Abril, que nós já pagámos 50 vezes e continuamos a pagar. E, portanto, sinceramente, pessoas que todos os dias têm que se deslocar de um lado para o outro, continuarem a pagar uma ponte que está a pagar há não sei quantos anos, é um erro e uma falta de estratégia e é sobretudo uma injustiça. E no IRC é possível chegar a um consenso queremos descer a 2 pontos com o governo? IRC. Não sei se vai ser possível ou não. Acho que o governo não vai querer fazer isso. O governo quer descer 1 ponto por ano. Mas nós queremos descer 2 porque foi o que o governo prometeu. O que o governo prometeu foi que ia descer 2 pontos, não o fez porque se vendeu ao Partido Socialista. Nós não vamos aceitar isso e vamos exigir que as empresas paguem mesmo menos impostos em Portugal. Há ainda uma proposta que originalmente era do PS, mas Chega não quer que entre neste orçamento, era o IVA zero no cabaz alimentar essencial. Não, o Chega foi... Quer deixar a proposta não é do PS, a proposta é do Chega. Foi o Chega que a apresentou. Do PS as últimas eleições. Mas foi o Chega que a apresentou. Sim. E deixa-me dizer-lhe isto, sabe o que é curioso? É que o Chega a apresentou e o PS votou contra. O PS votou contra uma proposta que tinha o IVA zero no cabaz alimentar. Portanto, veja a coerência desta gente. É que depois foram para as eleições, pegaram numa medida do Chega que lhes parecia bem e foram para as eleições dizer que também a queriam, mas votaram contra. Mas isso ficará para outra. O que é que o governo não pode trazer a esta proposta, algo que seja impensável, para estar no orçamento? Olha, o governo não pode trazer para esta proposta 2 coisas. Uma, aumentar impostos num país que já tem uma carga fiscal gigantesca, isso não pode, porque nós já não aguentamos mais. E 2, não pode ter um orçamento que continue quer no sistema prisional e nos serviços prisionais que estão completamente descaracterizados, quer no sistema de justiça, continuar a desinvestir. Isso não pode, isso estaremos cá para fiscalizar. Isso foi falado ontem com o Primeiro-Ministro. Foi também uma de outras coisas. Ainda há temas que vão ficar de fora, porque já se percebeu que politicamente podem ser sensíveis, como as alterações ao Código de Trabalho. Para si, até onde é que o governo pode ir neste campo? Eu acho que esta questão do Código do Trabalho e das reformas na saúde devem ficar fora do Orçamento do Estado, não são matérias orçamentais, são matérias de discussão legislativa. Temos que o fazer no momento certo, para garantir que o orçamento é definido no momento orçamental sem interferências externas de outros assuntos, e 2, que teremos a discussão própria e apropriada sobre estes assuntos. A lei da greve é para mudar? É fora do orçamento e teremos que... Mas para si a lei da greve é para mudar? Eu acho que sobretudo temos que garantir compensação às pessoas que são afetadas pela greve. E, portanto, quando a pessoa compra o seu passe, compra o seu bilhete e chega a um determinado serviço público e esse serviço público não existe, tem que ser compensada e não pode ter que ser ela a pagar por isso. O Governo já disse que quer negociar com todos os partidos, não só com o Chega, mas também com o Partido Socialista. Uma negociação tripartida para si é possível? Eu não faço birras, e, portanto eu não me preocupo que seja com A, com B ou com C. Eu quero é chegar ao fim e termos um bom orçamento e garantir que temos um orçamento que responda à necessidade das pessoas. Nós temos que ter um orçamento que faz sentido que o Governo negocie com o PS, com o Chega. É-me indiferente, eu não faço birras como o líder do Partido Socialista. Eu quero é chegar ao fim, as pessoas querem chegar ao fim. Nós temos várias eleições este ano. Temos uma eleição autárquica, temos presenciais no início do próximo. Nós não devemos estar a contribuir para que haja crise política a meio deste percurso e para que haja mais uma crise política no meio destas eleições todas. Devemos querer medidas, mas devemos querer responsabilidade. Eu disse isto no início, após as legislativas, e é mesmo para levar a sério. O líder da oposição não pode ser o líder da destruição. Não pode ser o líder que está para destruir tudo. Tem que ser alguém que é exigente, tem que ser alguém que quer mudar, mas não que está sempre pronto para criar crises políticas e provocar crises políticas. Há pouco estávamos a falar das leis do trabalho. Onde é que anda a central sindical do Chega? O Chega tinha garantido e tinha proposto e continua a trabalhar nisso, em fazer uma grande reforma do sistema sindical português com uma federação de sindicatos. Queria construir sindicatos não zero. Construir. Já conseguiu algum avanço neste campo? Sim, nós temos vários avanços já, não só na área das forças de segurança, como dos professores, como dos serviços de saúde. Queremos apresentar ao país um novo modelo de sindicalismo, que não seja um modelo de confronto,
entre patrões e empregados, numa lógica de destruição, mas numa lógica de cooperação. E eu estou empenhado, enquanto líder da oposição, em chegar a bom porto com E isso. o Governo de Sombra? Ainda hoje Estava tive a prometido para hoje, na oportunidade, divulgação. Mas já deixa-me perguntar porque é que demorou tanto tempo. porque eu acho que isto é uma coisa que tem que ser feita com qualidade, tem que ser feita com preocupação de A sua ideia era garantir ter apresentado um Governo de independência. Sombra logo imediatamente a seguir às eleições. Não, isso é falso. A minha ideia foi apresentar um governo de sombra no momento certo e no tempo certo, com nomes independentes e com nomes de qualidade. Foi isso que fiz hoje à Direção Nacional e espero que a Direção Nacional aprove estes nomes? com vários nomes, não vou estar agora a dizer todos, mas olha, posso dizer alguns já. Acho que é importante que o país os conheça. Olha, Teresa Nogueira Pinto é um desses exemplos na área da cultura e áreas conexas. O Dr. José Cid na área da agricultura, o Dr. Fernando Silva na área da administração interna, o Dr. Horácio Costa, que é um médico de excelência na área da saúde. São nomes como estes, que até estou a dizê-los em primeira mão, vão fazer parte da lista e amanhã será alguém da bancada que faça parte desse governo de sombra. Sim, excepcionalmente acontece também, mas como eu tinha dito, eu quis apostar sobretudo em independência, alguma capacidade de digamos assim, de distanciamento para olhar para a realidade fora da realidade parlamentar, mas também com alguns nomes do Chega. Porém, com muita independência, muitos nomes independentes, nomes de qualidade, nomes com provas dadas na sociedade civil, cujas escolhas não são feitas pelo cartão partidário, mas são feitas pela competência. E eu acho que era isso que fica o governo satisfeito deve com esses fazer. nomes. Muito satisfeito, porque acho que é disponibilidade, qualidade e um sinal para o país. Agora queria perceber como é que eles vão Tem funcionar. confiança, como um governo de sombra deve funcionar, escrutinando. Vão ter intervenção, vão escrutinar as áreas. Vão escrutinar as áreas que estão debaixo da sua alçada, fazer propostas para que as pessoas saibam, quando chegar o momento eleitoral, não é só um candidato, não é só o André Ventura, que há candidatos, que há nomes, que há trabalho feito nas diversas pastas e sobretudo isto, que o Chega está pronto para governar. E é essa a mensagem que eu acho que é mais importante. André Ventura, não faltarão, imagino eu, nos próximos meses, outras entrevistas, vêm as autárquicas, ainda o Orçamento do Estado e depois as presidenciais em que é candidato. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, até à próxima. Bom, malta, então, vou só fazer aqui um breve comentário aqui à entrevista do Ventura. Portanto, eu tenho que começar por dizer que adorei a parte onde ele disse que, mesmo que fosse presidente, ele ia continuar a dizer que são uns bandidos, são uns criminosos e que andam a roubar as pessoas. Eu adorava, pessoalmente, ter um presidente que fizesse isto. Podia ser o Ventura ou outro qualquer, sinceramente. Ter uma pessoa estilo Milei a dizer vocês andam a roubar, eu adoro esse estilo. Portanto, eu adorava, ok? Confesso sempre que adoro que ele diz que andam a roubar, o Gamança e tudo mais. É uma cena incrível. Quero tocar aqui novamente no ponto que já toquei mesmo durante a live, porque reagi a esse live e depois também já fiz outros vídeos a falar sobre isso, que é uma estupidez os jornalistas continuarem com esta questão, a dizer que é uma provocação o Ventura andar na rua. Quer dizer, vamos lá ver, é um português a andar na rua. Mas é o Ventura, ele tem esta posição sobre migração, Não, o que é que isso tem a ver? Isso não tem nada a ver. É um português a andar na rua. Mas estão lá imigrantes e ele quer uma imigração mais controlada. Ok, e daí? Qual é que é o problema? Não tem problema absolutamente nenhum. Não venham com coisas. Provocação a tua tia. Ok? Provocação a tua tia. Não é provocação um português andar na rua. Peço desculpa. Aliás, não peço desculpa. Não peço desculpa. É só estúpido esse tipo de comentário. Ok? É estúpido. Um português pode andar na rua, ponto final, parágrafo. Um português pode andar em Portugal. Onde é que está a dúvida? Não compreendo, não é? Quero falar sobre a questão que ele falou sobre a SIC, ok? O Ventura fala sobre a SIC e diz da questão da falta de independência e tudo mais. Malta, eu vou ser sincero, eu não acredito que é possível existir jornalismo isento. Porquê? Porque não existem pessoas isentas. As pessoas naturalmente têm um viés. Mesmo que tentem, atenção, não estou a dizer isto pelas pessoas, nem estou aqui a meter a questão de serem mais pessoas, ou ter uma determinada agenda escondida e tudo mais. Não, nem vou por aí, ok? Estou a dizer, mesmo que nós tentemos ser independentes, é muito difícil, se não impossível. Eventualmente, pode haver sempre exceções à regra e tudo mais, mas é normal que nós temos o nosso viés e vamos pensar as coisas de uma determinada forma, vamos falar de uma determinada forma, mesmo que até tentemos ser independentes, vai ser muito difícil. Não estou a dizer para não tentar ser independente, ok, mas eu prefiro que as coisas sejam feitas de outra forma, que é,
assumir o nosso viés, dizer, olha, nós somos um canal, por exemplo, de esquerda, somos socialistas. Pronto, eu acho preferível, porque assim, quando eu vejo aquele canal, eu já sei, olha, estes são socialistas, não é? Ou então, olha, nós somos um canal e estamos mais alinhados com o Partido Social Democrata. Pronto, eu assim já vejo as notícias e é uma questão honesta. Portanto, eu acho que isso é que é o jornalismo verdadeiramente honesto, porque tu estás-me a dizer que és um jornalista isento, e depois eu vejo o teu jornalismo e claramente não é isento, e eu vou ser sincero, eu acho que muitas vezes é propositado, ou seja, eu acho que é claramente uma agenda por trás e tudo mais, pá, é a minha visão, pronto, cada um tem a sua, mas até admito que existam jornalistas que tentam ser, e alguns canais que tentam ser isentos, tudo bem, ok, as pessoas podem tentar, mas é mesmo muito difícil, então é preferível que a pessoa diga, olha, eu sou jornalista, mas para vocês compreenderem o meu viés e dizer abertamente, pá, olha, eu sou social-democrata, eu sou socialista, eu sou de direita, eu sou, enfim, seja aquilo que for, eu acho que mais vale dizer a verdade. Para compreender aquilo que eu estou a dizer, vamos imaginar comentadores de futebol. Não é muito melhor um comentador de futebol dizer qual é que é o seu clube? Eu vou ser sincero, eu acho sempre muito melhor, pá, a pessoa dizer honestamente, pá, olha, eu sou do Benfica. Pronto. Eu pessoalmente sou mesmo do Benfica, não é? Dá para ver ali, claramente, sou do Benfica. Epá, eu agora, claro que mesmo que eu não queira, mesmo que eu tente ser independente e não queira estar com o meu viés, é natural que em determinados momentos vai apelar mais o meu lado benfiquista do que o meu lado racional, mais o meu lado emocional, mais o meu lado, não é? E na política é exatamente a mesma coisa. É natural que às vezes eu não consiga ser imparcial, mesmo que tente, porque tenho o meu viés. E mesmo que esteja a ser imparcial, vou ser imparcial sempre com um determinado viés. Pronto, isto é a minha visão em relação a isto. Acho que o jornalismo independente e isento, na verdade, não existe, porque as pessoas não são isentas nem independentes no sentido em que têm sempre a sua, mesmo não sejam pressionadas por um chefe ou por um investidor, ou seja por aquilo que for, que, ok, vou dizer que, ok, é 100% isento, ninguém lhe faz pressão para isso e tudo mais, vai ter sempre o seu viés da sua própria cabeça, a sua visão ideológica do mundo, não é? Como é natural. Deixem-me também falar aqui sobre o momento onde o Ventura diz que não vai ser o presidente de todos os portugueses, que é uma coisa que ouvimos sempre toda a gente dizer. Eu vou ser, claro, votam uns para mim, votam uns, votam noutros, tudo bem, mas eu no final vou ser, se ganhar, o presidente de todos os portugueses. E ele diz, não, eu não vou ser o presidente de todos os portugueses. Claro, ele tinha de ser, manter aqui esta postura antissistema, não é? E dizer, não, não vou ser. Porque ele sabe perfeitamente que isto vai passar em todo lado. Esta questão aqui, os comentadores passaram-se, não é? Já estou a imaginar os comentários de lá da malta da SIC e tudo mais, a dizer, ele é claramente racista até com portugueses e tudo mais, uma coisa assim desse género. Portanto, ele sabe e utiliza esta estratégia, não é? Claramente, de, meu, falem bem, falem mal, mas falem. Também se falou aqui um bocadinho sobre a questão de o que é que acontece se ele de facto ganhar as presidenciais e o que é que acontece. Assim, digam o que quiserem, ok? Mesmo sendo verdade aquilo que ele disse em relação à oposição do PS ser fraca, que é verdade, ok? A oposição do PS ao PSD é basicamente inexistente, não é? Eles são basicamente iguais, não é? Eu compreendo isso, mas o Ventura como Presidente da República é, como é mais do que óbvio, e ele também sabe isso, e toda a gente sabe, vai ser sempre uma grande perda na bancada do Chega, e vai ser muito difícil para o Chega conseguir substituir o seu líder, ok? Porque o Chega tem outros bons deputados, nós, por exemplo, tivemos aqui conversa com o Bruno Nunes, também com a Cristina Rodrigues, enfim, outros deputados do Chega, o Marcos também, por exemplo, enfim, vários deputados, e claramente que existem deputados com muita capacidade e tudo mais, tudo certo, isso aí não está em causa. Agora, há a capacidade de ser um bom deputado e conseguir fazer, mas outra coisa é ser um líder nato, como claramente Ventura é, e existem os bons, epá, e depois existem os animais políticos, não é? O Ventura é claramente um animal político, e portanto iria ser sempre muito difícil conseguir preencher esse vazio que Ventura ia deixar. Agora, a verdade seja dita,
é que eu não acho que o Ventura vai ganhar a presidência. Okay? Eu acho que o mais provável é sim passar à segunda volta, acredito que isso aconteça, e depois perder a presidência. Para quem? Muito provavelmente, neste momento, atenção, ainda falta algum tempo, ok? Portanto, é muito difícil fazer previsões, mas muito provavelmente para Gouveia e Melo. Contudo, nós temos reagido aqui às entrevistas do Gouveia e Melo, ainda ontem reagimos a outra entrevista, há uns meses atrás reagimos a outra. Temos reagido aqui às coisas do Gouveia e Melo e vamos continuar aqui a acompanhar, como é óbvio. E, enfim, quanto mais ele fala, pior parece, pelo menos para mim, não é? Agora é assim, eu tenho um bocadinho de dificuldade em compreender aquilo que o português médio sente ao ouvi-lo. Aquilo que o Marco me disse, por exemplo, quando eu lhe perguntei foi, bom, o português médio ouve e gosta. Bom, se o português médio ouve e gosta e ele está a falar e, sinceramente, eu não vejo nada ali, não é? Mas eu compreendo, não é? Porque tem sido isso o nosso histórico, não é? Os portugueses, historicamente, ao longo destes 50 anos, gostam de políticos que falam e não dizem nada, não é? Portanto, se é isso, não é? Se não gostam de pessoas que assumam posições nenhuma e do extremo centro, não é? Ele está entre o socialismo e a social-democracia, seja lá o que isso for. Bom, então, de facto, pronto, ele vai conseguir a presidência, não é? Se o português médio gosta. Mas também, verdade seja dita, e também me disseram, Luís, mas quem é que existe, não é, para Presidente da República, não é? Até o próprio Ventura disse isso, Marcos Mendes, Gouveia e Melo, enfim, o Seguro, pá, quem é que existe, não é? E por isso ele candidata-se. Bom, eu compreendo essa leitura, não é? Mas o Ventura não quer ser Presidente da República, toda a gente sabe disso, não é? Ele agora pode dizer, não, eu vou, mas para ganhar e tudo mais, ok, tudo bem, mas ele não quer ser Presidente da República, não é? E uma malta que é apoiante e militante do Chega também não, quer ele enquanto Primeiro-Ministro, isso é óbvio, né? Parece-me claro e óbvio. Mas, de qualquer das formas, vai ser uma eleição divertida, isso aí não tenho dúvidas nenhumas, devido aos debates. Os debates vão ser espetaculares, tenho a certeza absoluta, e estou ansioso por ver o debate do Ventura com o Gouveia e Melo, vai ser absolutamente incrível. O que eu tenho aqui mais para dizer da entrevista? Basicamente é isto, malta. Espero que tenham gostado. Não acho que não tenho assim muito mais a acrescentar. Exato. Vou dizer aqui, não disse, mas acho que fica óbvio que penso que o Ventura vai perder a segunda volta porque acho que toda a gente se vai juntar e votar no Gouveia e Melo para o Ventura não ganhar, não é? O Marco falava que seria uma jogada de mestre a esquerda votar em massa no Ventura para ser Presidente da República e assim o Chega a perder o Ventura no Parlamento, não é? Mas, enfim, isso, como é óbvio, não vai acontecer, não é? Embora fosse, sem dúvida, uma estratégia excelente, não é? Para tentar esvaziar o Chega, mas pronto, enfim, óbvio que isso não vai acontecer. Mas pronto, malta, é isso. Deixem aquele like, subscrevam o canal, deixem nos comentários também qual é que é a vossa opinião. E pronto, malta, espero que tenham gostado aqui deste react, não é? Eu decidi fazer react mesmo não estando live e mesmo estando aqui sozinho, não é? Porque nós neste momento estamos em live, eu estou a gravar isto e nós estamos live, ok? E então não dá para fazer as duas lives ao mesmo tempo. E decidi gravar na mesma porque temos recebido muito feedback de malta que está fora de Portugal e que não consegue ver as entrevistas e não consegue ficar a par das coisas que se passam na televisão porque tem mais dificuldade em ver televisão do que obviamente a malta que está em Portugal, e então acompanham tudo aqui pelo canal e por isso, pá, se esse for um dos casos, deixem nos comentários e trazemos isto aqui com o maior prazer para a malta ver e pronto, malta, para eu também ir ficando a par daquilo que se passa aqui na política em Portugal. E é isso, malta. Fiquem bem, deixem aquele like, subscrevam o canal, deixem os comentários e até a próxima.